Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Gold, o podcast da VS Gold. Mais uma vez estou aqui com o meu grande parceiro, o treinador Guilherme Félix, mas para hoje falar sobre um assunto que muitos, né, se interessam. Hoje é um dos esportes mais acompanhados no Brasil, cada vez mais cresce mundialmente, mas o cenário nacional cada vez vem se tornando uma das principais potências do fisiculturismo. Mas, né, Gui, a gente vai trazer algo muito bacana, que não só falar do fisiculturismo nacional, mas Sim. falar da importância e o quão grande é o Uhum. fisiculturismo aqui no Paraná, mas também em Londrina. Bem, E eu Londrina. gostaria que você Sim. apresentasse, né, essas Uhum. figuras, esses Aham. atletas, Sim. profissionais, empresários, e Estamos até aqui mesmo um com deles um deles já. é o, vamos dizer assim, é o que carrega o nome e é um dos pioneiros nossos aqui que É, realmente fortaleceu o nome do fisiculturismo do Paraná. verdade. Duas pessoas que eu tive o prazer até de já trabalhar junto. Trabalhamos juntos aí um tempinho. São dois caras que eu tenho assim um apreço muito grande. Dois grandes profissionais. Um é o Carlão Bodybuilder, que é um atleta aí já de longa data, treinador também, né? E o Carlinhos, que a gente teve a chance de trabalhar ele também como atleta. Foi até legal porque a gente fez um período ali trabalhando com um programa direcionado, fitness, trabalhando, no caso ele como atleta, e depois agora ele é o cara responsável aqui pela Muscle Contest no Paraná, né? A gente queria Fantástico. saber, assim, e conhecer a história de vocês, né? Daí podemos começar aí com um dos dois aí contando um pouquinho dessa história no começo do fisiculturismo, até mesmo aí dentro do processo aí que vocês vêm realizando o trabalho de Uhum. vocês aí. Quem quer É. começar primeiro aí? Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa pra você ver como as coisas são interligadas, né? O Gui já me preparou para campeonato, inclusive, graças a Deus, eu sempre falo isso na minha carreira, algo muito satisfatório. Nunca fiquei fora do top 5 na minha vida, campeonatos nacionais e internacionais, nunca. Nunca fiquei fora da foto de palco. Isso é muito bom, né? Já é uma... Sou uma E para grande. você ver, ó, o Gui já me treinou. Carlinhos, antes de entrar para o mundo do bodybuilding, de fato, como dirigente, foi em casa, lembra? Quando eu voltei do Mundial, fez a Uhum, entrevista, sempre esteve ao meu lado ali também. E hoje você veja como as coisas são interligadas, né? uhum, Tem o João, que é Nutri, o Gui, que é treinador, sim. né? O Carlinhos hoje como dirigente, eu como atleta também estou atuando como treinador. É. E a crescente do esporte para nossa cidade, né? Porque Muito. anos atrás, meu Deus do céu, cara, até para falar de suplemento, para você conseguir alguma coisa, nossa, era uma dificuldade tremenda ali. Então, acho que antes de mais nada, eu vou deixar o Carlinhos começar, porque eu acredito que o Carlinhos ele antecede a mim no interesse, ele antecede a mim no trabalho, na admiração pelo esporte, na grandeza, né, Carlinhos? Cara, eu sempre fui um. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, pô. É um imenso prazer estar aqui conversando com vocês. O João já foi meu parceiro de treino aí algumas Já. vezes aqui. Não Verdade. tinha nem essa barbinha no rosto, Era então Verdade, criança, verdade. tô pesava, entregando a idade de todo mundo aqui. acho que uns 60 quilos, não tinha O, barba. o Guilherme foi meu treinador realmente no projeto. Eu era apresentador na TV Bandeirantes, né? De um programa esportivo voltado para a área física. Depois acabou se voltando assim para vários e vários esportes, mas foi um período muito bacana de 7 anos ali como apresentador de TV. E nós fizemos ali dentro um projeto Uhum. que surgiu de uma brincadeira, de uma entrevista que nós fizemos com o Felipe Franco. E um nutricionista lá, pô, brinquei com o Felipe, né? Sempre quis competir, mas agora eu tô velho. O Felipe é um ano mais novo que eu, né? Ele falou, pô, não tá velho não, mete a cara, vamos lá. E tinha um nutricionista lá que falou assim, pô, se você quiser subir, eu vou ser seu nutri. Aí o Gui, eu te treino. E o diretor ouviu, o diretor da TV, e falou assim, então agora você sobe porque a gente vai acompanhar essa Agora você preparação. se vira, né? Mas assim, o meu primeiro contato com o fisiculturismo realmente foi com o Carlão, uma entrevista que eu fiz por indicação do Guilherme, né? Do Gui. E fui lá, entrevistei o Carlão. Cara, fiquei apaixonado pelo fisiculturismo. Sempre fui um cara dentro da TV que eu buscava muito valorizar os atletas da nossa região, independente do esporte. Eu sempre achei Sim. que a gente tinha que valorizar a galera daqui, valorizar seja de Londrina, seja do Paraná, mas sempre valorizar o esporte local, porque a gente precisa muito disso, a gente precisa fazer com que
com que o nosso município se torne um celeiro de atletas, independente de qual atividade seja, sabe? Porque eu sei da importância do esporte para tirar pessoas das drogas, tirar crianças das ruas. Então isso é muito importante, sabe? O esporte ele é educacional. E quando eu recebi o convite para ser presidente de uma federação esportiva, de uma federação de fisiculturismo, eu até achei que eu fosse pro futebol, que eu estava cobrindo bastante o Londrina na época. Eu falei, cara, eu vou ser um dos maiores promotores do Brasil. Não sei como, mas eu vou ser um dos maiores promotores de fisiculturismo do Brasil. E eu vou fazer com que os atletas do Paraná sejam evidências no nosso país. E assim foi, graças a Deus, a Paraná Fisiculturismo, primeiramente ali, tivemos um grande sucesso, mesmo sendo uma federação amadora. Eu nunca tive um campeonato com menos de 150 atletas. Então, isso para uma federação amadora é um número muito expressivo, né? Isso eu não estou falando sem falar dobra. Então, sempre buscava fazer umas loucuras nos campeonatos. Teve um campeonato que eu coloquei uma orquestra lá para poder tocar o hino nacional. Então, isso chamava muita atenção. Consegui trazer outras personalidades do fisiculturismo. E depois com a Moscow Contest foi um upgrade gigantesco. Tem que agradecer muito ao Tamer também pelo convite feito, né? O que essa companhia representa hoje, não a nível nacional, mas a nível mundial, né? São mais de 100 campeonatos espalhados pelo mundo. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de fisiculturismo do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, aí vai algo muito pessoal, muito particular. No ano passado, o Moscow Contest Maringá bateu o recorde de atletas dentro de uma mesma competição. Hoje nós somos o maior campeonato de fisiculturismo amador do Brasil, aqui na cidade de Maringá, do ladinho de Londrina, que tomara que, quem sabe, um dia aí Londrina não venha fazer parte desse número expressivo também. Mas assim, para o nosso estado, para o nosso Paraná, é muito bom isso. E desde que eu tô na Moscow Contest, aí são mais de 8 atletas amadores que se tornaram profissionais, cara. Então, acho que a água que eu tô colocando lá dentro é boa. Então, eu tô muito feliz com isso, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que um pouquinho da minha história de entrada no fisiculturismo, de entrada no esporte, é isso. E vocês conhecem, né? Só o pessoal que tá em casa mesmo sabe um pouquinho mais. Legal. E, Carlos, realmente parabenizar, cara, porque, por exemplo, em coincidência, né, há 2 anos atrás, eu e o Carlão trabalhamos em conjunto com um atleta no seu campeonato, qual você mesmo promoveu, e naquele campeonato, eu lembro, na final do overall, os próprios árbitros parabenizando o campeonato, parabenizando porque era um campeonato amador, mas que alguns deles ali, muitos atletas já a nível profissional, e fazia tempo que eles não viam um campeonato tão disputado como aquele, né? Tive a honra de trabalhar com o Carlão, né? Acabei saindo do cenário do fisiculturismo, né? Focando mais na outra parte da nutrição, mas da mesma forma, né? Trazendo o cenário do Paraná. Eu conheci o Carlão, não foi em Londrina, foi em São Paulo. Trabalhamos em conjunto na Integral Médica também, o Carlão como atleta Darkness, eu como expert da Integral Médica. Isso é muito bacana, trazendo quantos o Paraná realmente tem grandes figuras, né? A gente tem o Leandro Walsh também aqui da cidade, um dos maiores. O cara entrevista agora comentarista Mr. Olímpia, então isso é muito bacana. E eu gostaria, né, de trazer a fala pro Carlão, porque acho que é importante também, né, o Carlão trazer, porque realmente o Carlão ainda como atleta, mas, né, foi um dos maiores nomes na 212, né? Então, naquela quando eu conheci o Carlão, né, meio que tava sozinho, ele por ele, e, dominou o campeonato, ganhou, foi onde ele se tornou profissional, né? Foi ali onde eu conheci o Carlão e vi a excelência do trabalho dele como atleta, hoje como um grande treinador, né? Então, eu gostaria que trouxesse a fala pro Carlão também, para ele contar a história dele, porque... O maior dorsal do bodybuilder, né? Exatamente, porque assim, um dos maiores nomes da 212 está aqui conosco, da nossa cidade, e ele realmente defende, né, arduamente o amor pelo fisiculturismo e pelo esporte, né? Cara, eu acredito que antes de mais nada, assim, duas coisas que a gente tem que enaltecer, né? A força do norte pioneiro. Eu gostaria que Londrina tivesse a mesma força que Maringá tem no fisiculturismo. Infelizmente ainda não temos, né? E fica aqui o apelo, porque isso deriva muito também do apoio das empresas ao esporte.
em Maringá você tem uma adesão muito grande, inclusive da prefeitura, pro esporte fisiculturismo, toda uma aceitação. Em Londrina nós ainda batalhamos por isso, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente tá falando aqui do Papo Gold, né? Queria enaltecer a VS, porque foi a primeira instituição que acreditou em mim antes de eu sequer ser atleta. Eu era um projeto de atleta. Isso é verdade. Aqui mais um elo de ligação, foi o Gui que me apresentou. Exato. Falou, ó, tem o Carlão, o cara quer ser atleta e tal. E o Serginho prontamente falou, não, aí ó, a casa é sua. Todas as vezes que ia abrir uma academia, o Serginho chegava e falava, Carlão, o que que precisa de equipamento? O que que você acha que pode fazer a diferença Sim. aí? Né? E não só pra mim, né, Gui? Sim, pra você nós também, profissionais, pra nós né? profissionais Não, pra mim na chegando, TV também, falando tá? o que A que gente precisa. gravou muito programa aqui na VS. Então, e você veja, a visão que o cara tem hoje, antes de começar o papo, né? Tem aqui o Team VS Gold, Team VS Gold. que também é uma ideia pioneira, cara, que eu já falei, meu, tem que ter um ambiente, tem que ter um local. E aí, não é simplesmente abrir as portas da academia, não, tá? A gente tem que citar isso aqui porque é importantíssimo. Além de abrir as portas da academia para ter um time próprio da academia, também com ajuda de custo para o atleta, Sim. né? Isso Sim. foi pontuado por ele, ó, nós vamos sentar, ver qual campeonato, a academia vai entrar ali com uma parte, vai vendo que pode ajudar, ter uma ajuda de custo para o atleta, além de todo o suporte que a academia oferece, né? Então isso tem que ser enaltecido, porque nós temos muitas empresas em Londrina, muitas empresas que dizem apoiar o esporte, mas apoiam o esporte pegando estrela longe lá, pegando gente que já está grande no cenário. Sim. Então, uma empresa que acredita nos atletas que ainda estão crescendo, né? Eu tive a minha trajetória dentro do fisiculturismo, pretendo ter ela ainda, encerrar ela de forma gloriosa. Não só como treinador, como atleta também, né? Mas você vê isso de uma empresa é muito bom. É muito bom realmente, né, Carlinhos? Eu sei que também roda o Brasil com aí, né? certeza, cara. Essa é a ideia que eu tenho. É que eu chegue nos próximos campeonatos e aquela galera, e aquilo que rola hoje nos campeonatos, os caras falam assim, nossa, Ramon, que eu não sei o que, coisa e tal. A minha ideia é que quando eu chegar com a equipe do Paraná nos campeonatos, a galera queiram tirar foto com vocês. Sim. Procurem vocês nos eventos, entendeu? Que a galera, a hora que vocês forem subir no palco, pô, a galera do Paraná tá aí, ferrou. Entendeu? É isso que eu quero. É isso Esse que eu é o quero. principal objetivo. Eu tenho que ter um pensamento a nível nacional em relação ao Moscow Contest. Por quê? Hoje eu tenho um cargo lá dentro, essa semana, inclusive, né? Agradecer mais uma vez o Tamer, porque ele me fez o convite para ser o supervisor de marketing da Moscow Contest. Então, além de ser o supervisor de marketing, hoje eu sou o cara também que tem o contato com os atletas profissionais. É eu que converso com eles pelo WhatsApp, converso com eles também ali, lidero o grupo de WhatsApp dos atletas profissionais de todas as categorias, né? Eu junto com o Marcos. E assim, a nível nacional, eu penso como um todo da representatividade dos atletas fora do nosso país. Agora, quando eu trago aqui para dentro, eu sou muito territorialista nisso, pensar do quão eu quero que seja grande os atletas do Paraná, que quando a gente for competir lá fora, no Arjo, no Olímpia, no Nacional, no Moscow Contest Brasil, que nós teremos aqui uns dias, que a galera se assuste realmente quando vê um atleta do Paraná. Essa é a ideia. E aí entra o impacto que é onde eu quero chegar, porque assim, graças a Deus, quando eu entrei no fisiculturismo, a gente fala em 2 anos porque é a virada de um ano para outro, né? Mas foi num período de 12 meses. Num período de 12 meses, na minha primeira experiência como atleta, até então nem fazia dieta, cara. Eu lembro até hoje que eu ia trabalhar, meu café da manhã eram 2 coxinhas e uma lata de coca. Né? E aí, do nada, veio um treinador da Itália e falou assim, cara, você tem um mega de um potencial para ser fisiculturista. E eu, pô, mas tem que fazer dieta, coisa Gasparoto, chata. né? O Gaspa, o Wesley Gasparoto. É. Lembro, sempre falo dele, com muito carinho, porque é um cara assim, é o cara que me colocou no fisiculturismo. Ele é de onde? Ele tá em Maringá. Tá Maringá. Tá em Maringá, né? E aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu te passo o planejamento, você faz, se você não gostar, abandona, não tem problema nenhum. Cara, eu comecei, beleza, primeiro campeonato que nós fomos, eu não vou me recordar o ano agora, fomos vice-campeões estreantes e vice-campeão paranaense. Eu lembro exatamente. Né? Enfim, independente de resultado ou não, de controvérsias ou não, voltei no ano seguinte. Ano seguinte, campeão overall paranaense, campeão overall, para quem não
não é habituado ainda, eu ganhei a minha categoria e depois ganhei o absoluto da noite. Absoluto, é. Fui pro Campeonato Brasileiro, ganhei o Campeonato Brasileiro e fui pro Campeonato Mundial, fui vice-campeão Foi mundial vice-campeão. de cara, num período de, a gente fala que no que fecha de 12 meses, né? Mas o período todo, da ponta onde eu comecei até a outra, deu 11 meses, né? É. E eu fui vice-campeão mundial. Para o pessoal também entender, naquela época você era obrigado a participar, né? Por exemplo, para você ter classificação, não é? É. Por exemplo, tinha o regional, aí você tinha o brasileiro, tinha o sul-americano, só que daí quem ganhava o brasileiro tinha direito também ou ir direto para o sul-americano ou para o mundial, né? Ou ir pro Era só o mundial. campeão. E eu só ia pro Exatamente. brasileiro se eu fosse também o campeão para só o primeiro e o segundo colocado Era de primeiro e cada segundo estado colocado de poderia ir cada pro estado brasileiro. poderia participar do brasileiro. Naquela época o Então, brasileiro era muito forte. Veja a Tanto é que peneira. o Carlão só ficou atrás do Brandão É. nesse campeonato. Eu tava lá, eu assisti. Foi. O Brandão ele foi overall, a disputa direta foi entre o Carlão e o Brandão na época. E eu posso falar aqui tranquilo, porque essa ata de campeonato existe até hoje na internet aí. Né? Nem foi um resultado unânime também. Não. Né? Não foi Não. unânime. Uhum. Então, veja, o Brandão foi overall na noite, eu fui o segundo lugar no overall, no caso não existe isso, né? Mas assim, pela ata pelo súmula, né? Sabemos Tava que foi a ali, disputa eu sei, direta ali, foi né? eu e o Brandão. É. E aí o Brandão escolheu ir pro Sul-Americano e eu escolhi ir pro Mundial, É. né? Porque eu falei assim, cara, todo mundo falava que eu era muito bom. Falei, só tem chance de eu saber se eu sou bom mesmo se eu estiver enfrentando os melhores do mundo. É. E foi o que aconteceu. Só fiquei atrás de um iraniano. Exato. E assim, num período curtíssimo de preparação, você já ser vice-campeão de cara. Aí depois foi onde aconteceu que a FBB se separou, né? Acabou vindo a NPC pro Brasil. Sim. Nisso eu fiquei quase 2 anos fora do fisiculturismo, esperando ver o que ia acontecer. Quando eu vi que já estava consolidado o cenário, aí eu voltei a competir. Aí eu já voltei a competir também, foi num Sardinha Classic, em Santa Catarina. Fiquei em segundo lugar. E depois disso vim com vários títulos, né? Campeão do Muscle Contest de Cascavel, campeão do Muscle Contest de Campinas. Fui campeão também no Mr. Olímpia Amador. Teve outros campeonatos, eu não vou recordar todos agora. Até que eu conseguisse o meu Procard, né? Nesse período todo de competição, sempre fui testado e sempre tive ali como azarão, né, Gui? Sim. Sempre os caras, você vai disputar contra fulano, ia lá no campeonato. Porque o que contava muito também, né? Lógico, a gente aqui, num cenário que a gente está no interior, a gente não tem a mesma Isso que eu ia visibilidade. falar. Chega um atleta do interior, um cara que está ali praticamente, né, era um atleta ali que estava começando, Sim. já aparece na condição que apareceu, os caras falam, pô, né? Então, assim, era totalmente uma zebra, né? Até envolvendo, acho que os dois podem responder nesse quesito. Mas até pouco tempo, ou ainda se permanece essa questão de realmente assim, pelo fato de tem muitos atletas potenciais, sim, em outras regiões, não é à toa em outras regiões. Mas, por exemplo, o Ramon teve que sair do Acre para ser visto como Ramon. Muitos atletas, né? Brandão sai de Marília para São Paulo. Muitas das questões, por exemplo, Carlão, você como um atleta Paraná, Londrina, mas você via que tinha muito essa relação da imagem, de onde vinha, comparado aos atletas que estavam nas grandes capitais, ou que estavam com uma visualização de mercado um pouco maior. Refletia isso? Você sentia como um atleta isso? Mas aí também trazendo o lado daí do backstage como, né, o Carlinhos, no caso, como um organizador de eventos. Se antigamente se via alguns problemas antes da chegada da bem mais. Muscle Contest. Hoje não, mas antes bem mais. Hoje ainda eu acredito que Norte e Nordeste ainda os atletas passem por isso. Mas quando você vem aqui pro Sul, Sudeste, isso não acontece mais não. Sim. Isso não acontece. Aí, lógico, você está dentro na capital ali, pode favorecer de alguma forma, mas o próprio Brandão, como você falou, o auge do Brandão foi quando ele morava em Curitiba. Exato. Lógico, ele ainda tá no auge, Sim. mas assim, o momento assim de que ele Cresceu de visibilidade realmente, maior visibilidade, dele, assim, quando ele apareceu mesmo, que a visibilidade dele se tornou foi internacional, digamos assim, Sim. foi na época que ele morava em Curitiba. Assim, Sim. por um bom tempo, os atletas ficaram ali, né? E agora Exato. retornaram lá para São Paulo. Acho que eles estão mais ali próximo de São Caetano, uma coisa assim. Entendeu? Exatamente. Então ainda não é a até capital, pouco tempo né? atrás,
que é realmente ali, era Sim, a própria overall, né? em Maringá nós temos 4 atletas profissionais, 4 ou 5 atletas profissionais. Um deles, o Um Diogo, deles é o sendo um dos Diogo, principais, né? sabe? Então, e eu acredito Hum. que pro esporte, o Carlão pode falar melhor que eu, que pro fisiculturismo, o atleta ele tá numa cidade pequena, para ele é muito melhor do que ele tá numa capital. Uhum. Né? Porque o cara quer saber de sossego, quer saber de tranquilidade. O Brandão, ele foi participar recentemente aí de um evento dentro da Max, né? Que reuniram vários atletas lá em Santa Catarina, e ele pediu para ir embora, cara. Por quê? Porque o cara quer paz, o cara quer tranquilidade. Então, eu acho que o interior pro atleta é muito melhor. Questão de visibilidade, hoje a internet permite que um cara Permite isso, seja, né? Qualquer seja visto lugar. em qualquer lugar. Lógico, o Ramon realmente já tinha que sair do Acre. Porque a gente tá falando lá do norte do estado, ou do país. País, né? Mas quando a gente vem aqui pro sul, eu acredito que não tenha mais essa necessidade, não. Não é à toa que grandes campeonatos também aconteçam em Santa Catarina também, né? Sim, sim. E não é à toa que o maior campeonato do Brasil hoje acontece em Maringá. Nossa, Maringá, né? Cara, mas Sensacional. aí tem 2 pontos de partida, porque assim, uma coisa é você já estar consolidado como atleta, né? Veja, eu por mais títulos que eu tivesse, Carlão, acredito que deixa eu por só questão cortar, da agora você vai idade, falar isso. A questão de patrocínio na capital é melhor que no interior. Ah, com Sim, eu ia certeza. falar Tenha isso. dúvida. Exatamente. Porque, Não, tenha assim, as dúvida. empresas, elas visualizam o atleta para produção de conteúdo. Então, quando você tá do lado ali, Era isso nós que eu ia falamos do comentar. Brandão, mas aí entra a figura do Robson, né? O Robson é o proprietário da Overall Gym, né? Então, assim, toda a produção de conteúdo passava pelas mãos do Robson ali. O Robson E o tinha Robson era diretor da conhecimento. Integral também. É, na E aí época também ele tem a era... ver o quê? Eles criaram CT de treinamento justamente para poder suprir com a necessidade do atleta treinar bem, ter um espaço para ele treinar legal, né? Ter todo o suporte Uhum. de profissionais, maquinário e tudo mais. E a gravação de conteúdos, porque daí ali você consegue ter todo um processo Concentrava todos de ali. explorar a imagem do atleta. Então, quer dizer, o atleta estando ali é muito mais. Também as marcas se aproveitam muito mais disso, né? Com certeza. Da questão da imagem. né? Eu acho que é a fala que realmente o Carlão vai trazer. Porque realmente, atleta com mais títulos, com mais bagagem, com diferenciais, principalmente trouxendo a questão da dorsal do Carlão. Aham. Mas eu acho que sofria assim, né, Carlão? Ah, faltou um pouco. Eu acredito que se eu tivesse. Que pra mim era complicado, meu. Eu sou servidor público, né? Quem não conhece aqui, já vou até deixar minha formação. Eu sou biólogo, Sim. né? Sou formado em ciência biológica, sou Fala formado pra em galera educação aí. física também. Eu Sim. sou educador físico, sou biólogo e sou servidor público estadual. Então, quando surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo, para que realmente eu me enraizasse lá, eu tinha que largar meu cargo aqui. Aí eu falei, pô, como que eu vou largar quase 20 anos de carreira para ir começar algo novo lá, com patrocínios que, assim, hoje o cara tá aqui com você, amanhã a marca sofre um revés, o mercado muda, a alta do preço do whey mesmo tá fazendo com que tenha vários cortes aí nas empresas, né? E aí você tá lá em São Paulo, com a mão na frente e outra atrás, e aqui eu era concursado, então... Exonerar um cargo aqui é... E eu com filho, com família, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que todo mundo tem sua cruz para carregar e tudo mais. Sim. E pelo amor de Deus, não tô usando isso como uma muleta, não. Mas na época, meu pai doente, cara, meu pai doente ali, eu fazendo campeonato, eu fazendo Sim. preparação. Na época Sim. que eu fui campeão do Mister Olímpia, eu cuidando do meu pai, levando meu pai para lá e para cá, para médico, para exame e tal. Então, assim, não dava para eu largar tudo que eu tinha, a pessoa que eu era dentro da minha família e aqui na cidade, para ir viver um sonho, sabe? Sim. Então, hoje, eu tenho muito pé no chão de tudo que eu construí, né? Eu tenho muito pé no chão de que, assim, eu desbanquei vários grandes nomes do fisiculturismo, sim, mas os caras continuaram, eu não. Hoje os Sim, moleques estão brilhando aí. É, Não vou citar nome porque não tem porquê, porque os moleques estão brilhando para Exato. valer aí. Mas eu sei da grandeza que eu tive dentro do esporte. Exato. Eu tento resgatar isso, hoje em dia, né? Já Uhum. com a minha família estruturada, graças a Deus. Mas eu também tenho os meus atletas que também estão num nível bem avançado aí, E né? eu tava nesse campeonato, foi onde eu conheci o Carlão, e querendo ou não, nós trabalhamos na mesma empresa, e de certa forma, qual que era o intuito? A gente tinha uma comissão técnica. E a comissão técnica era para dar o suporte para os atletas daquele campeonato. Sim. E eu estava no backstage junto com o Carlão, eu estava no nosso camarim dentro da nossa empresa, e o Carlão totalmente sozinho. Eu assim, pô,
cara fazendo as coisas sozinho e tal, assim, a atenção todos para outros, que eu via que eram os atletas da capitais, ou que tinham mais mídia e tudo Sim. mais. E no final das contas, o Carlão engoliu todo mundo, calou todo mundo ali, né? Sim. Então, eu acredito que tinha muito disso dentro do esporte, né? Sim, E querendo ou não, ainda isso é tem, pouco né? tempo atrás, mas eu acho que como o Carlinhos trouxe agora. Antigamente tinha apenas um único centro de treinamento, que era anteriormente provavelmente ao Overall, e hoje temos um grande centro de treinamento aqui atrás da gente, como grande centro de treinamentos das próprias marcas e tudo mais, ou os próprios atletas construindo seu próprio Uhum. centro de treinamento, que eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais Não, niveladas, se o né? Cardão tivesse surgido da forma como ele surgiu hoje, teria sido totalmente Totalmente diferente diferente, de né? quando ele surgiu Exatamente. na época ali atrás. Uhum. Entendeu? Seria Exatamente. totalmente É, diferente. é aquela transição, né, que a gente vê Aham. lá atrás, como era diferente, né? Por exemplo, hoje o atleta para chegar no alto nível, se tornar um profissional e se manter no profissional, ele tem que ter, por exemplo, ele tem que muitas vezes assim abrir mão da profissão que ele tem, que nem o Carlão no caso, né, que não abriu mão disso, para ele viver praticamente daquilo, né? E se dedicar 100% àquilo, né? Cara, olha Sim. como que era a mídia na época. Eu, há 7 anos atrás, eu levei uma equipe de TV dentro de um campeonato de fisiculturismo. Ninguém tinha feito isso ainda, cara. Uhum. Ninguém tinha feito isso ainda. Tipo, Exatamente. eu saí aqui de Londrina e fui para Pra Curitiba Curitiba. para levar uma emissora. Inclusive, você competiu, né? Sim, Eu sim. convenci Eu o competi. Guilherme a competir. Foi nesse campeonato que eu competi. É, exato, porque daí a gente fez até uma entrevista lá no final, Aham, né? eu Aham. falei, vamos competir? Não Na quero. verdade foi assim a história, né? O Carlinhos ele competiu, né? Aham, e falei, vai que é Primeiro, massa. e eu já tava num físico muito bom, muito bom. Aí ele falou, pô, cara, mete marcha, vai lá, vai ter o próximo, né? Tudo mais, a gente vai até faz umas filmagens e tal. Aí eu me comprometi e falei, não, eu preciso passar pela experiência. Porque, meu, essa questão do treinador, tudo bem que não é parâmetro pro cara ser um ótimo treinador e tudo mais, mas você vivenciar e ter a experiência de mudar o teu físico e ao mesmo tempo você passar pelo processo de palco é muito Até importante, então é você não muito tinha legal. competido, então, Gui? Até então eu não tinha competido. Eu competi, Olha na só. verdade, apenas essa vez aí, que foi, Olha no só. caso, em 2018. É porque daí 2018. você entende a máquina, o funcionamento interno, né? Entendeu? Exatamente. Pra me colocar à prova, né? Pra entender o processo ali, vivenciar, na verdade, né? Porque eu já E, cara, treinava, eu já era preparador e treinador há muito tempo já, né? Sim. Trabalhava com isso há muitos anos, né? e isso me ajudou também. Ter competido me ajudou também hoje como promotor. Sim. Sim, você tem a visão do atleta, Porque pô. eu não vou dar pro atleta aquilo que eu não gostaria de Exatamente, receber. com certeza. Entendeu? Então é diferente. Acho que talvez seja por isso também, sem falsa modéstia, que hoje a gente Uhum. tenha um dos melhores campeonatos do país. Eu Exato. tô falando de Maringá, mas assim, todos os campeonatos do Paraná são campeonatos grandes. E Aham. todos os campeonatos do Paraná, nós temos um nível de atleta, assim, surpreendente. Sim. Entendeu? Então, cara, o Paraná, sim, é um... É. E o mais interessante, o mais gostoso é ver pessoas de outros estados, de outro estado, vindo competir Sim. no Paraná. Por quê? Porque chegou lá fora Sim. a valorização do nosso estado, Olha, cara. o Carlão também pode dizer isso porque a gente já participou de vários campeonatos, né? Assim, pelo Brasil. Eu já frequentei campeonatos assim, em Santa Catarina, em São Paulo, em Goiás, em vários estados e ao mesmo tempo os brasileiros e, né, que tinha na época e também Arnold e tudo mais. Os campeonatos aqui do Paraná, em função principalmente do trabalho do Carlinhos, né? São os melhores regionais que tem no país, Sim. entendeu? Eu acredito que Santa Catarina também conseguiu, né, Sim. abraçar e fazer esse processo também, mas começou aqui no Paraná com o Carlinhos. O último campeonato que eu acompanhei foi no Dia das Mães do ano passado. Pô, a estrutura Planalto. Cara, e olha só, a gente Olha conseguiu aquela fazer um bom estrutura, campeonato no entendeu? Dia das Mães. No dia das Exatamente. Pois é, Foi pior, pois é, arrumei um problema com a minha Dia esposa, das Mães. mas, né? Não, aquele Existiu. campeonato eu falei, pô, E eu falei pros caras, campeonato assim, Dia das Mães. eu falei pros caras, cara, eu não vou fazer o campeonato de Dia das Mães, não, você vai. Eu falei assim, não vou, não vai ter ninguém. Não, você consegue. Eu falei, putz, cara. E assim, isso acontece muito dentro do Moscow Cons, tá? Tô falando aí, tomara que eles vejam depois também esse corte. É o seguinte, deu um BO, não, joga pro Carlinhos, o Carlinhos vai lá, o Carlinhos faz. Eu vou fazer um campeonato esse ano, eu vou estar como promotor no campeonato fora do Paraná, vou estar em Presidente Prudente, dia 6 de Legal. setembro, organizando um evento lá, organizando um campeonato lá. Então deu um BOzinho, não, joga na mão do Carlinhos lá, o Carlinhos resolve, o Carlinhos Sensacional. faz. Mas isso que você trouxe a fala, é importante você ter sido como atleta, ter a visão agora como promotor. Eu queria que você compartilhasse, porque eu acho que muitas vezes as pessoas, eu vejo muitas pessoas comentaristas, o pessoal criticando,
criticando o evento, criticando não sei o quê, mas não sabe o que que tá por trás, quantas vidas, quantas famílias, quantas pessoas estão por trás de uma organização, quanto tempo há antes, mas também a importância hoje, né, do ótimo trabalho da Muscle Contest, o quanto isso reflete, obviamente, de forma positiva no próprio resultado do atleta, porque a gente sabe que, às vezes, uma má gerenciamento, uma má direção de um evento vai refletir no resultado, porque é um atleta que era para ter competido subindo no palco em determinado momento, atrasou 2, 3 horas, o que vai refletir diretamente numa finalização, num processo de uma estratégia que já estava sido pré-definida ali anteriormente, e o que pode refletir diretamente é o resultado dele no palco, né? Cara, eu penso assim, o campeonato, ele, a partir do momento que a gente tem a data do campeonato, para mim ele já começa. E o primordial é você, eu como promotor, né? Você ser acessível para o atleta. Nem todos os promotores são. A partir do momento que você tem um determinado cargo, uma determinada função dentro de uma empresa, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas eles acabam se colocando num local na prateleira onde as outras pessoas não possam alcançar. E eu acho que isso não é correto. Então, eu sempre me coloquei no local da prateleira onde as pessoas pudessem ter acesso a mim. Então, isso para mim é o mais importante. Isso eu não abro mão disso. É difícil hoje, principalmente conversando com atletas do Brasil inteiro, mas mesmo assim eu tento trocar ideia, conversar com todo mundo, sabe? Dar atenção para todo mundo. E, cara, eu não tô falando de atleta amador, não. Atleta profissional, cara. Tipo, conversei muito com o Ramon agora no último campeonato, no Arnold, e a gente vê que essa carência também existe nos atletas profissionais, sabe? Dos caras se sentirem prestigiados, se sentirem. E quando eu falo prestígio, não é em relação à comunidade como um todo, as pessoas, porque o Ramon, onde ele vai, ele lota, cara. É impressionante, a vibe do cara é diferente. Eu fico imaginando que Messi e Cristiano Ronaldo deve ser mais ou menos daquele jeito ali, cara, porque é impressionante. No último campeonato que ele competiu aqui no Brasil, eu tava auxiliando ele no backstage. A vibe dos atletas em relação a ele, o respeito, o carinho e o local. A hora que falou que ele ia subir no palco, Carlão, aquilo abarrotou de gente, cara. Tinha gente nos corredores, era incrível. Então, o principal é isso, porque demonstrar respeito pelo atleta, porque a gente sabe que é difícil, cara. O que o atleta abre mão para estar em cima do palco é impressionante. Então, eu tenho que dar a melhor estrutura para ele, coisa que não existe lá fora. Nos Estados Unidos, o backstage, você já competiu fora, você pode falar melhor. Backstage não tem uma água para atleta, backstage não tem uma fruta para atleta, não tem um bolinho para atleta. Então, tudo que eu conseguir colocar para agregar valor e dar para o atleta ali, eu vou fazer. Entendeu? E até em relação à premiação. Porque a NPC, a NPC, ela não permite dar premiação em dinheiro para atleta amador, somente para atleta profissional. Essa é uma regra da NPC. A galera fala assim, mas por que não faz diferente? Não pode, gente. É a regra de lá de trás e vale para o mundo inteiro. Não pode dar premiação em dinheiro para o atleta amador. Mas eu tento agregar de outra forma, dando coroa para as meninas, dando um presente diferente, uma jaqueta para os meninos, sabe? Então... esse valor agregado que eu acho que é o diferencial para mostrar que realmente eu me importo com o atleta, entendeu? E eu não abro mão disso. Respeito as pessoas que trabalham comigo. O Carlão trabalhou comigo no último campeonato, no backstage, coloquei ele ali como chefe de backstage, e eu sempre falo pra galera, respeitem o atleta. Pro Carlão é mais fácil, ele é atleta, então com certeza ele vai respeitar a galera lá dentro. Sim. Mas a gente tem que tratar os caras com muito respeito, com muito carinho. Porque cada um tem sua história. Eu não sei qual foi a sua história para estar em cima daquele palco. Eu, quando competi, a minha avó estava sendo enterrada. Eu estava em cima do palco e ela estava sendo enterrada. E foi na época que teve greve dos caminhões. Então a gente nem sabia se nós ia conseguir chegar em Curitiba. Verdade. Então cada um sabe a sua história para estar em cima daquele palco. Seja por uma superação, seja por qualquer outra situação. Cara, é muito difícil. O Carlão falou, ele subiu no palco com o pai dele doente. Então é muito complicado. Então eu não sei da sua história, eu não sei da dele, então tem que tratar todo mundo com muito carinho e muito respeito. Eu acho que o primordial é isso para uma carreira de sucesso como promotor de fisiculturismo. É porque há uma história por trás daquele pequeno momento de apresentação, né, de demonstração ao físico. E no mesmo sentido, aquele momento é dos atletas. Sim. Né? As pessoas estão indo lá para ver os atletas. Não tá vindo para ver um circo, não tá vendo para ver uma apresentação. Não, tá vendo realmente para ver. Porque, João, vocês vão concordar comigo. Se a gente for ver o nosso esporte é chato, cara.
né? O Tamer fala isso. Nosso Uhum. esporte é chato. A gente Sim. tem que fazer coisas para que ele se torne atraente. Atraente e atrativo. Você né? entendeu? Atraente, Uhum. atrativo. Qual que é o atrativo nosso? É a gente ver a superação do ser humano, da pessoa, e até onde ela pode chegar com a estrutura física dela. Isso, E o bacana é que a gente Né? vê muitas as portas, até abrindo as portas para a própria inclusão dentro do esporte. exatamente, Que eu exatamente. acho sensacional. Não, com Né? certeza, Então, a com inclusão, certeza. né, de várias pessoas, né? Pessoas com sua especialidade, sua deficiência, sua história, né? Por trás, isso é muito bacana, E porque a ali... Muscle percebeu isso, né? Tanto que o atleta o atleta portador de necessidades especiais, ele não paga a inscrição para estar competindo. Ele só Sim. paga a Legal. pintura. Sim, fantástico. Não, e a Fantástico. estrutura do fisiculturismo mudou totalmente, né, cara? Se você for analisar, a gente tá falando, eu já dei até uma ideia pro Carlinhos sobre o que fazer campeonato de Maringá. Falei pra ele que Maringá não devia ser só um campeonato. Merece uma feira, Né? né? Merece uma Merece feira. uma Falei pra feira, ele, né? cara, Verdade. Maringá tem potência Verdade. pra ser uma feira. Tem, com Já falei certeza, pro toda Carlinhos. certeza. Complica, porque feira depende de uma série de fatores, né? Mas dobra fica o meu aí até trabalho. a ideia do Tamer, né? Eu já dei essa ideia pro Carlinhos. Então, ó, se um dia acontecer, eu vou poder falar ano passado, ó, eu que dei essa ideia aí. Esse- Cara, Maringá merece Realmente. uma feira. Maringá tem uma estrutura muito grande de no fisiculturismo. E é engraçado isso, né, Muito grande Carlão, né? de Porque assim, campeonato. Londrina lá atrás teve o Valdemar Guimarães, teve a primeira academia que quase era um centro de treinamento, Sim. que não tinha no Brasil, né? Teve assim atletas lá atrás e tudo mais, e Maringá se tornou o centro né, no Cara, caso, atletas que é do mundo hoje. inteiro vinham para treinar na Ironberg, né? Na Ironworks, na né? Ironworks. O que vocês Então- acham, por exemplo, que foi Exato. assim fundamental para Maringá se tornar principalmente o maior campeonato aqui regional, ter atletas de ponta lá, não que aqui não tenha, tem também, mas assim, que tem esse diferencial, né? Você vê que chama mais público, o pessoal vai realmente, parece que A galera é mais a engajada. galera é mais engajada, Antes né? do Carlinhos falar a opinião dele, vou falar uma coisa recente que aconteceu. Nós fizemos o campeonato, o Carlinhos fez o campeonato aqui em Londrina, né? Me ofereceu para trabalhar ali na parte da organização junto. Eu falei, pô, da hora. Falei, uma oportunidade de aprendizado. Né? Vou lá para cima, acabei ficando no backstage, né? E nessa nós tentamos contato com o secretário de esportes da cidade, Certo. né? Tentamos um contato ali com alguém da Secretaria de Esporte, alguém da Secretaria de Cultura. E, cara, eu, para ter contato com esse povo, falei com alguém que tinha vínculo direto com o prefeito. Alguém que tinha vínculo direto com a equipe do prefeito, que você conhece também. Sim. Uma pessoa que basicamente ali tem o telefone do prefeito que liga agora. Se você ligar, falar, fulano, liga pro prefeito. E o cara liga, o prefeito atende, troca ideia. E, cara, o Carlinhos conseguiu marcar com o secretário de esporte de Maringá Na e mesma até agora semana. a E gente até não agora você tá conseguiu. esperando o contato do cara, Até o cara agora. marcar a reunião, né? Até Pois agora. é, pois Então isso reflete muito da estrutura do que é o esporte para uma cidade e o que é para outra. E não foi por falta E de teve vontade, viu? presença Porque de o Carlinhos, político lá, né? Em Eu já Maringá. briguei na internet com o prefeito cara, aqui. o Carlinhos, eu lembro exatamente, lembra naquela época, antes de você entrar, né, de criar Paraná Fisiculturismo e tudo mais, ele falou, Guilherme, eu quero realizar o campeonato aqui em Londrina, mas um campeonato maior, um campeonato legal. Então, ou seja, a intenção era fazer um campeonato aqui que fosse, né? E eu fiz um campeonato aqui, um campeonato. Sim. Eu ainda não era presidente da federação, Uhum. mas o ex-presidente falou assim: cara, faz um campeonato aí pra gente ver. Eu nunca tinha feito. Aí, foi aí que eu começou fiz a no história. iate. Aí eu fiz no aí foi iate lá um no iate. campeonato. É. Um campeonato. Eu não era promotor, não era nada. Eu só fiz por fazer, porque eu Sim. queria fazer um campeonato de fisiculturismo Exatamente. aqui em Londrina, porque É. fazia tempo que não tinha um campeonato aqui. E fui atrás de prefeito, fui atrás de secretário de esportes, consegui falar com o Madureira na época que me deu um suporte, inclusive conseguiu o espaço ali do Iate Clube para a gente fazer o campeonato. E depois desse campeonato que eu recebi o convite para ser presidente da federação, né? Então, mas o que acontece realmente é isso, é o engajamento da população. Você faz o campeonato em Maringá, os caras se mobilizam para o evento. Os atletas se mobilizam para o evento. As empresas se mobilizam para o evento. Eu faço um campeonato aqui na cidade de Londrina, eu não consigo falar com o prefeito, eu não consigo falar com o secretário, eu não consigo ter apoio de prefeitura. Eu sei que hoje eu estou fazendo aqui o podcast dentro de uma academia, mas eu não consigo uma academia para eu colocar os atletas que estão vindo de fora competir. Uhum. Entendeu? Eu não tenho nada disso. Sim. É uma dificuldade muito grande.
E assim, Londrina tinha tudo para ser um potencial, não só do fisiculturismo, mas para todos os esportes. Sabe, nós tivemos aqui o melhor time de futsal feminino, onde era a base da seleção A brasileira. GR, né? Nós tínhamos GR, aqui a mexe o GR, ritmo. nós tínhamos aqui o vôlei, nós tínhamos handball. aqui o basquete, Basquete, o handball, onde nós tínhamos assim vários jogadores da seleção brasileira. Exato. Então, e o próprio futebol, né, cara? O futebol, que é o celeiro assim de qualquer estado. Então, nós tínhamos tudo para ser um grande potencial do esporte. E na época que eu era apresentador de TV, não sei se esse número ainda existe, né? Porque isso foi há 7, 8 anos atrás. Nós tínhamos em Londrina a maior média de adeptos de atividades físicas do sul do país por média de habitante. Uhum. Entendeu? Então, nós temos aqui muitas pessoas adeptas de atividade física. Mas eu acho que é isso. Eu acho que falta um pouquinho mais de engajamento dos atletas que estão aqui, se unirem, divulgarem. As empresas também fazerem isso que a VS está fazendo aqui, Sim. de dar a oportunidade e trazer e chamar essa responsabilidade. Falar assim, não, cara, eu vou fazer um grande campeonato aqui. Sim. Você entendeu? Eu vou fazer um campeonato de Maringá, vocês não têm noção. As empresas entrando em contato comigo, querendo ajudar de alguma forma. Londrina realmente é um celeiro em todos acho que os polos e em várias outras quesitos. Exatamente. E na nossa hora, obviamente, o desbravador do treinamento, da nutrição esportiva, Valdemar, e em conjunto Rodolfo Pérez, saiu daqui de Londrina. Só daqui não deu. E para ter uma certa notoriedade, não estão mais aqui. Cara, Né? mas Então, é algo. O Londrina. Ricardo Magalhães, próprio treino, Ricardo né? Magalhães também, que é um atleta pioneiro, né? extremamente renomado, com uma história brilhante dentro do esporte. Exatamente. E Naquela época vinha os principais atletas do Brasil vinham aqui em Londrina para fazer, né, treinar na Iron, fazer um processo ali também de consultoria com o Valdemar e tudo mais. Então a gente tinha isso. Então, teoricamente, a gente deveria ser, né? Não, mas Valdemar Londrina foi era o pra cupido sempre. pro Dorian Yates. disso. Quem sabe disso, ele vai saber falar. Ele vai ter mais propriedade para falar do que eu, mas eu vou falar do tempo que eu fui atleta. Cara, eu não tenho saudosismo nenhuma vergonha nem nada de citar o nome de outros atletas aqui que eu acho bons. Sim. De citar nomes que eu vejo Sim. quem falar, pô, tem o Léo Terren tá na cidade, um mega de um atleta, né? O Jonathan tá subindo agora também, o cara tá crescendo, pô, um mega de um atleta. Vitor Cava com potencial muito bom também, né? Tem aí... Nós temos a Fran, que não é uma atleta, A Fran. não é uma atleta ainda pro, Mas Pro, tem, mas- mas que mas tem todo o tem potencial todo para o ser, potencial pra ser. Galera. pra ser uma Valéria. pro. Então, assim, O Simon, Nós né? temos O Simon vários atletas, né? O Paulo aqui da também. Paulo aí academia. também. Vários caras. Só que Londrina parece que todo mundo é tretado. É. Cara, eu competi Mas é 8 verdade. anos. Verdade. Eu Infelizmente, competi 8 anos. Só título pesado. Só título pesado. Meu, nós temos canais de comunicação aqui em Londrina que quando noticiava algo meu era porque era obrigado. E eu sendo campeão de campeonato de altíssimo nível. Sim. Então, assim, você entende que o negócio começa aí? É. A partir do momento que o atleta não reconhece a grandeza do outro, o esporte em si não cresce, no meio dos treinadores, cara. Exatamente. Pô, quantos títulos você não tem, Gui? Exatamente. Quantos títulos eu não tenho como treinador, velho? É título a rodo. Mas quando A pessoa eu fui... pra te apontar, falar assim, ó, fulano é bom. É. Parece que tá se humilhando. É. Parece que... É. E eu posso falar Infelizmente. vários treinadores bons aqui. Quantas vezes não chegaram meninas pra mim pra querer preparar? Eu falo, não, categoria feminina é com o Gui. Fala, vai lá com o Gui, que o Gui manja. Sim. O Gui domina essa parte aí. Quantas e quantas vezes uma atleta, esses dias que eu tava conversando na academia, e aí eu falando da condição dela, dali a pouco eu descobri que era o Gui, o treinador dela. Eu falei, não, você tá com o Gui, pode ficar tranquila. Mas Exato. se você tá com o Gui, filha, pode ficar tranquila. Porque assim, eu não tenho problema nenhum em identificar a grandeza de outra pessoa. Isso que é o mais importante. E eu falo uma coisa, não vou ficar fazendo... porque aqui não é um podcast religioso, mas eu levo a minha vida da seguinte forma. Uhum. Eu colho o que eu planto. Isso. Cara, eu sempre levei ali a vida muito tranquila, sempre reconhecendo a grandeza do outro. O Carlinhos, quando não era NPC ainda, quando era lá Paraná Fisiculturismo, começou como FEPAF. FEPAF, né? depois Paraná Fisiculturismo. É que era Exato. Ele FEPAF, me né? chamava Era para os FEPAF. eventos e eu da NPC ali já. Eu ia nos eventos, mas falando assim, Carlinhos, não pode É. ficar muito, porque os caras lá podem às vezes dar um Exato. corte em mim. Naquele período lá, né? Sabe? Fazendo Exatamente. porque eu pensava assim, cara,
lá estarão outros atletas que veem em mim uma figura proeminente no esporte hoje. Eu ia no campeonato, os caras falavam, ó, o Carlão que foi campeão de tal coisa, de tal campeonato, não sei o que tá disputando o campeonato lá fora. E é isso, Exatamente. sabe? E Sim. parece assim, que a galera aqui da cidade tem esse pensamento um pouco estagnado, tipo, não, tem que falar de mim. Tem que falar só de Exato. mim aqui, o negócio é só eu. É. Fala, cara, sozinho você não chega em lugar nenhum. Cara, trazendo- quando eu me tornei presidente da federação, duas situações. Eu acho que o Guilherme acho que era o melhor treinador que nós tínhamos no Paraná, de atleta feminino. Inclusive o Pacholok falava isso. Aí, infelizmente, ele não deu continuidade. Eu falava para ele não parar, mas ele parou, né? Mas acredito que esteja voltando. E uma outra situação, cara, que também, hoje, olhando para trás, eu acho que situações assim é triste, mas faz que, dependendo do ser humano, dependendo da pessoa, faz a gente crescer, cara. Porque o que tiraram sarro, cara, de mim, o que tiraram onda quando eu me tornei presidente da federação, vocês não fazem ideia. Sim. Teve um Tô senhor aqui na cidade de Londrina, conhecido no Brasil inteiro, que esse cara ele foi no meu Facebook falando, pô, essa federação era um lixo, agora vai ficar um lixo pior ainda. Eu não respondi. 2 meses depois, ele mandou mensagem através de um outro atleta pedindo o ingresso para entrar numa competição minha. Então, esse cara nunca mais falou mal de mim. Uhum. Ele arruma treta com todo mundo aí. Para bom entendedor, meia palavra basta, vocês sabem de quem eu tô falando. Mas ele nunca mais falou mal de mim. Sim, Por quê? Porque eu não respondi, eu mostrei com trabalho. E exato. assim, pessoas que eram próximas de mim, que tiravam sarro, falavam assim, o Carlinhos tá lá tentando com a federaçãozinha dele, tirava sarro, ali eu não vou mais, e beleza. E hoje, cara, hoje eu tô aqui como promotor da Moscow Contest, um dos maiores eventos, como eu falei, o maior evento do Brasil acontece aqui, e os maiores eventos do mundo acontecem dentro da Moscow Contest, e tá fazendo parte disso, cara, talvez tenha sido também em função dessas críticas, em função dessa desunião que o Carlão Exato. falou, mas isso foi comigo, né? Tipo, e eu sou muito assim. Tanto que Exato. quando eu fui competir, esse daqui pegou na última, faltando uma semana, um mês pro campeonato, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, o que pode falar, não é um palavrão muito Não, feio, não. pode, tranquilo. Seu shape tá uma bosta. Seu shape tá Faltava uma um mês, bosta. faltava um mês. Faltava um mês. Seu shape tá uma bosta. Mas vamos lá, vamos passar vergonha lá. Tem que fazer, né? Tá na TV. Aí eu falei, cara, a partir de hoje você não vai olhar mais meu shape. E ele pedia toda semana, manda aí, como é que tá? Eu falei, você não vai ver. Só que tudo que ele passava pra mim, e ele é prova disso, chegava no treino, cara, eu tava sem comida, sem nada. Eu Ele falou assim, ó, você vai fazer uma Eu repetição. comprei essa fase porque era onde eu treinava com o Você Carlinhos. treina. Ele falava, você vai fazer uma série de 12 porque você tá fraco. Cara, eu mandava 24. Eu aumentava. Eu não sei de onde saía a força, cara, mas eu tava tão focado, porque assim, Mas virou a chave dele. virou. Virou a chave dele. Então, Ele Transformou chegou o bem físico. por isso. Você vê Chegou como é que bem. é importante, E né? ganhou, né? ganhei. Ganhou a categoria dele. Ganhei a categoria. E podia ter subido mais em uma, né? Pois é, Poderia ter subido em exatamente. mais uma. Mas trazendo o que o Carlão trouxe é muito importante. Realmente, assim, a gente reconhecer, eu acho que a falta da união acontece muito aqui em Londrina, entre atletas, entre treinadores, entre coaches, né? O Carlão tá com um atleta, de repente chega um ali, já começa... Mas assim como eu como profissional, por exemplo, eu comecei a acompanhar um atleta com o Carlão, só que eu tô em outro momento da minha carreira. Então é importante, o Carlão reconhece o meu trabalho de profissionalismo, confiou a mim. Sim. Mas é o momento de eu entender, e o Carlão também, né, a gente entender o potencial do atleta, Sim. de trazer, cara, você tá numa fase, num momento que você precisa de toda assessoria. Aonde, por exemplo, esse atleta hoje tá com o Thiago Navarro. E, cara, pra mim, hoje, o Thiago na cidade, pra cuidar de atleta de fisiculturismo, é o Sim, melhor. O exato. cara tá imersivo nesse momento. É. Entendo sobre tudo que precisar entender. Só que não é mais meu foco. Então, por que que eu vou querer centralizar algo pelo meu ego Sim. de não fazer um trabalho que deveria ser feito, mas no final chegar lá, bater no peito, é Hoje meu você atleta. indicaria o Thiago, né? É meu, com certeza. Quer passar com fisiculturismo? É. Quer competir? Vai com o Thiago. Eu não E é- tô e é nesse meu interessante, momento. né? Não é o Eu meu e o momento João de já carreira. viajamos junto com o atleta pra Já viajamos campeonato, juntos, já. já cuidei. É um cara que eu Cara, confio, é um cara que eu surpreendi. Só que eu falei pro Jonathan, eu falei, ó, cara, a gente precisa de alguém que esteja ali Exato. do teu lado. E é exatamente esse Entendeu? É de que se tornou, reconhecer- assim, o diferencial agora. Hoje, o treinador, coach, do mesmo jeito que o atleta ele tem que ter ali, muitas vezes, para se tornar um profissional 100% de dedicação, o treinador ele também tem que no caso, tá nesse nível. Por isso que hoje você vê, por exemplo, na época que eu ganhei
muitos títulos e trabalhava com isso e tal, a gente conciliava sempre duas atividades e tal, aquela coisa. A gente é personal, faz isso, faz aquilo e tal. O próprio Pacholoc também e tudo mais. Quando a coisa começou a se profissionalizar, os caras direcionavam para isso. Ó, eu tenho que trabalhar só com atleta. Por exemplo, os principais hoje, coaches e preparadores, eles só trabalham com atleta. Só com atleta. O cara, ele tem ali Se os não é atletas atleta, é profissionais. consultoria. Mas mesmo assim, é consultoria com pessoas que têm esse perfil, né? Ele só direcionou para isso. É. Porque a coisa se profissionalizou Exato. tanto que hoje o cara tem que ser muito especialista. Aí, por exemplo, é o cara que é especialista em mulher, é o cara que é especialista Exato. em categorias específicas, em homens, tem cara que é especialista só em Men's Physique e tal. Porque a coisa ficou muito profissional, Exato. né? Pra E você ver como é assim, tão cara, subnichado, cara, o João, que foi atleta meio do Carlão, que tem, acredito até hoje, mas Ele potencial tem um grande potencial. absurdo, É eu acho absurdo. que envolve um pouco mais de maturidade ali como atleta, só apenas, é tempo de palco e maturidade como atleta. Cara, o cara já era absurdo. Só que o Carlão transformou a dorsal do moleque Sim. num tempo recorde que a gente não vê Que isso é raro, acontecendo. né? É Então, raro. assim, meu, o Carlão pra esse público, realmente, assim, cara, hoje é o melhor. E eu, trabalhando com o Carlão, vejo como ele é imersivo Sim, com o atleta. sim, exatamente. Que é o que Então, precisa ser. assim, isso que é importante. Assim como, pô, é mulher, cara, não Cara, e tem, só a não gente que tem com trabalha com que... atleta sabe o quanto de dedicação você tem que ter ali no Exato, acompanhamento, exato. por quê? Porque demanda muita energia tua, demanda Exatamente. muita dedicação sua. Então, assim, ou você realmente fala, não, eu vou, né, fazer Sim. isso e fazer bem feito, ou senão a coisa não vai E rolar. para vocês 100%. entenderem que exatamente esse é o intuito desse podcast. Aqui a gente tira o ego, tira qualquer coisa, e qual que é o papel que é até eu sempre trago essa fala dentro desse podcast, qual que é o valor e o objetivo desse podcast? É enaltecer as pessoas que pertencem também à AVS, a grandes pessoas, grandes atletas, grandes empresários, grandes profissionais, mas enaltecer e dar fala a essas pessoas. E realmente deixar esse ego, deixar as coisas de lado e mostrar o o quanto tão grande e tão rico é a nossa cidade e que está nesse ambiente aqui, como está todo mundo aqui traz. Então é exatamente esse ponto que é o que a gente continua, tem que bater na tecla, o Carlão bateu na tecla, isso é muito importante trazer, que é realmente que é o que vai levar a Londrina, né, colocando em comparativo o Maringá, a superioridade, porque tem tudo para ser. Tem tudo, Cara, e né? na teoria, olha só, o presidente da federação, porque eu ainda sou presidente da federação, tá? A Sim. federação, ela ainda Ainda existe e ainda você é presidente, existe, tá? certo? Uhum. a parceria minha com a Moscow Contest é junto com a federação junto. Federação. Mas olha só, cara, nós temos dentro no interior, porque na teoria eu deveria estar em Curitiba, né? Sim, na Mas teoria, não, exatamente. eu estou no interior do Paraná, estou dentro de Londrina e eu nunca fui chamado por uma emissora de TV Pois é. nas vésperas de um campeonato para poder falar a respeito. Cara, Uhum. o presidente da federação, o promotor da Moscow Contest do Paraná. Paraná, ele mora em Londrina. E, cara, eu nunca falei isso. Tipo, aí eu vou para outras cidades, as pessoas, Foz do Iguaçu, nós vamos fazer o campeonato lá em outubro. O secretário já quer conversar comigo. Tem emissora de TV lá que quer falar comigo. Aqui tem a Record aqui em Maringá que, sabe, não é o Carlinhos querer se aparecer, não. É o esporte aparecendo e a valorização por saber que tem um profissional aqui da cidade de Londrina que tá levando o nome de Londrina através de um determinado esporte, através de uma determinada atividade. Isso não existe. E era isso que eu fazia quando eu tava na TV, que hoje eu sinto falta. Entendeu? Mas, Carlinhos, Exatamente. se você for ver hoje, a gente estava comentando sobre essa questão do reconhecimento dos atletas. Graças a Deus, isso é um conceito que eu vejo essa nova safra mudando o pensamento, sabe? Eu vou falar pela questão da proximidade, não quer dizer que os outros não o façam, pelo amor de Deus, né? Igual nós citamos aqui a Fran, o Fernando, o marido dela. Sim. Esses dias o Léo Terrenta foi fazer um guest pose no campeonato em Londrina. E eu achei muito legal a postagem dele depois, falando, ó, o Carlão que veio abrindo os caminhos aí e tal. Então você vê, é uma coisa simples, Exato. mas mostra que o cara Exatamente. tem essa noção. Fala, pô, hoje eu tô aqui, Londrina, uma cidade que cada vez mais cresce no esporte. E não é que eu quero, eu não quero, velho. Eu não fico postando isso no meu Instagram. Você entrar na minha rede lá, tem foto de eu treinando, eu fazendo pão, eu fazendo mil coisas, eu cortando mato, eu lá no meio da roça com porco, é isso aí. Mas mostra que o atleta tá ligado e focado no esporte.
Sim. Ele sabe quem é cada um dentro do esporte. Quando eu entrei, eu sabia quem eram os grandes figurões, e se eu quisesse ter uma notoriedade no cenário, quem eu teria que enfrentar no palco. Porque você enfrenta os atletas no palco, é aquele negócio, um dia você ganha, um dia você perde, essa é a vida, né? Já não aconteceu com grandes nomes do fisiculturismo? Né? Ramon não tomou um revés esses tempos atrás, que fez Sim. ele repensar e todo mundo, e todo o Brasil chegar e questionar? Tomou hate de todo mundo. O atleta que tem que ter essa A noção Fran, do Fran que ele agora tá fazendo. tomou uma invertida, né, no Olímpia. O Bonita, né? esporte é assim. O esporte é assim. O que você não pode esquecer é de tudo que você já fez. Então, eu sou muito grato e fico muito feliz por tudo que eu contribuí no esporte. E hoje a minha maior satisfação é poder olhar. E eu postei isso no meu vídeo de apresentação aqui da VS, VS, né? né? A minha maior satisfação é poder olhar e falar, eu contribuí para o que é hoje. Porque, igual o Carlinhos falou, se eu entrasse hoje no esporte como eu entrei no passado, a minha trajetória seria diferente. Mas eu sou muito feliz com a minha trajetória. Eu sou muito feliz. Em todo campeonato que eu piso, os caras falaram, ó, o Carlão aí. Esse cara aí, pô, é uma das costas mais sinistras do Brasil. O cara era não sei o quê. E eu sei que se eu voltar, eu ainda volto em grande nível. Né? Assim como vários Masters voltaram aí. Você vê o Rude Boy que tá voltando Sim, aí, né? tem Que vários é aí. Master. Tem vários. Maradona fez o último campeonato dele recente, né? Foi uma despedida Foi dele, uma né? despedida dele. Vários outros aí. Bad Boy, que de vez em quando topa um desafio doido pra lá e pra cá. Né? São os caras masters, né? Pacholó, que é um master também. Que se quiser voltar também vai fazer uma... Correr, se quiser subir no palco. Exato. Exato. Então, assim, essa molecada nova tá entrando, tá fazendo bonito. E eu fico feliz de ver. Por exemplo, igual eu falei pra você, é o Terrenta, mas o cara teve... Ele não é aqui da nossa academia. Mas o cara ter essa visão de falar assim, ó, o Carlão foi o cara Carlão. que abriu o caminho. Exatamente. E é um atleta que eu admiro, um atleta que eu acho muito bom. Sim. É o reconhecimento, Mas, né, João, Carlão? assim, É o reconhecimento. eu acho que eu acho que você falou assim, o que a gente precisa fazer pra gente chegar próximo ali de Maringá, né? Uhum. Cara, eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui que não tinha, cara. Até ano passado não tinha. Não tinha um time aqui em Londrina. Não. Porque a partir do momento que tem um time e que esse time impulsiona e se torna visível para outras pessoas, os caras estão treinando aqui, tem outras pessoas olhando. A partir do momento que esse cara ganha um título, que essa menina ganha um título aqui, dentro da academia, vai motivar uma outra pessoa que está acompanhando, que está olhando. Então é isso, coisa que infelizmente Londrina não tem, porque está todo mundo espalhado. Mas se a gente tiver um time dentro de um mesmo local, Pois aí é. muda as Muda coisas. as coisas. Entendeu? Ganha muito mais proporção. Com né? certeza. Sim. Com certeza. E, Carlinhos, pensando agora a Moscow Contest como uma empresa, como marca, né? Que eu acho que o mais importante, além de tudo, como um campeonato, é uma marca, né? E pensando num contexto agora mais empresarial, né? A importância, né, das empresas, dos patrocínios, quais são os principais desafios, né, que você, como um promotor, enfrenta, né, para promover um evento de grande proporcionalidade, né, e até mesmo essa questão dos apoiadores e tudo mais, o quão isso é importante para que o esporte também seja promovido, não só a logomarca do fulano de tal tá lá apresentando no palco, mas a importância disso para que o show seja levado a nível mundial. Hoje eu acho que a maior dificuldade hoje no Brasil tem sido realmente a economia, né? A atual situação econômica que o país enfrenta, né? Tanto que muitas marcas estão dando aquele passo para trás, não estão patrocinando tantos atletas como antigamente. Você entendeu? O valor, como ele falou, porque o que acontece? O dólar ele está numa crescente muito alta e eu tenho ali 10 atletas dentro do meu time ali de uma determinada marca. E aí? Subiu tudo. Como é que eu vou fazer para pagar o salário dessa galera que eu patrocino? Pagar a Moscow Contest, que eu tô lá dentro do evento, que eu tenho que pagar o patrocínio lá. E não subir o preço do meu whey. Então eu vou tirar os meus atletas. Para eu conseguir manter o preço ali, eu vou tirar os meus atletas. Sim. Entendeu? Então eu acho que o atleta hoje ele tá sentindo muito isso, porque ele tá tendo, mesmo o atleta de alto nível, ele tá tendo ali que ainda caminhar com as próprias pernas em função da economia. Tomara que mude esse cenário, né? E então acho que essa é a maior dificuldade nossa hoje. Viabilizar de alguma forma para que o atleta consiga subir no palco. Hoje, uma inscrição para um campeonato pro ou para um campeonato que dá Procard, a inscrição hoje custa R$ 900. No campeonato de Curitiba, que vai ter dia 20 e 21 de
de julho do ano que vem, o Tamer resolveu baixar esse valor justamente porque ele sentiu, que ele viu a necessidade de ajudar o atleta a subir no palco, por Sim. conta dessa situação econômica que a gente está vivendo. Sim. Então, os atletas que quiserem se inscrever agora de forma antecipada, o valor está, se eu não me engano, R$ 500. Então, foi um desconto bastante significativo para quê? Para que o atleta não perca a possibilidade de estar dentro de um grande palco. O Moscow Contests Brasil, poxa vida, acontece dentro do nosso estado também. É como se fosse o nosso campeonato brasileiro. Entendeu? O Olympia Arnold é a Libertadores Sul-Americana. O nosso campeonato brasileiro acontece em Curitiba. né? Isso é legal enaltecer, né? É um dos Acontece aqui nesse troféus. estado. E o troféu do Moscow Contests Brasil, ele é o troféu mais bonito do país. O campeão da categoria bodybuilder, ele tem o nome dele gravado na hora no campeonato, no troféu, cara. Ele leva o troféu para casa com o nome dele gravado ali. E assim, você ganhou o ano passado, vai estar o seu nome e o nome do campeão desse ano. Entendeu? É como se fosse uma Libertadores mesmo, tem o nome de todo mundo ali. Então, desde o ano passado isso, cara, e é o troféu realmente, é o que eu acho o troféu mais bonito, assim, de todos os campeonatos. E uma grande oportunidade pra gente. Por quê? Porque a Moscow Con escolheu o Paraná pra fazer esse campeonato, cara. Verdade. Então, a gente vai ter ali Ramon, a gente vai ter ali Gorgonoide pra galera aí do YouTube. Nós vamos ter a Franciele Matos, que mora hoje em Curitiba e que saiu do interior do Paraná, porque a Franciele é de Toledo. Isso. Inclusive, Isso. os biquínis dela, a esposa do Gui que faz. Exato. Então, olha só, o tanto de celebridade que nós teremos aqui, o Renato Cariani, Júlio Balestrini, toda essa galera vai estar em Curitiba aí no mês que vem. E eu vou estar lá como promotor desse evento e também como árbitro de palco, né? Que já há alguns anos eu sou árbitro de palco ali no Olympia, Arnold, Bacana. e também vou estar no Moscow Contest Brasil. Então fica aí meu convite para vocês, galera, que é uma grande oportunidade, não é em Londrina, mas a gente sair daqui para ir lá ver essa galera de perto e valorizar um grande campeonato dentro do nosso estado. E eu quero que ele permaneça aqui, não quero que saia, não. E outra, vê o tanto de campeonato importante que nós temos hoje, né? A gente comentou do início da trajetória, lá no passado. Antigamente, qual é o campeonato principal do Paraná? O Campeonato Paranaense. O Paranaense ia para o brasileiro, acabou. Isso, né? Hoje nós temos vários campeonatos no Paraná com grande nome. grande né? Quantos campeonatos, Carlinhos, esse ano? No Paraná? No Paraná são 7 campeonatos. 7 campeonatos. 7 campeonatos. E um dos principais, esse que é o Moscow Contests Brasil. E o principal aí, que é o principal. Moscow Contest Brasil. Com o Moscow Contest Brasil são 8, né? Então são 7 campeonatos regionais. Regionais, exato. Quais cidades aí? Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Londrina, Guarapó foi ano passado. Foi ano passado, Foi ano exato. passado. E Curitiba 2 vezes. Curitiba duas vezes. Curitiba 2 Sim. vezes. Bacana. Sim, bacana. Tem Todas um- as regiões aí, né? Aham. Carlão, me fala uma coisa, né? Contando aí um pouquinho aí da tua história. Como é que foi essa transição? Você atleta e virar treinador. Qual que é, assim, por exemplo, as grandes aí diferenças que você sente assim na pele? Você sair num cenário sendo atleta e sendo treinador, o que você vê de desafios aí? Olha, cara, eu acho que o principal desafio hoje, no mercado atual, tá? É colocar na cabeça dos atletas que não precisa de floreio para ter resultado e ter shape. Nós estamos numa era profissional, e você sabe muito disso, Gui. O cara, para passar um planejamento pro atleta, tem que passar umas coisas mirabolantes pra pessoa para parecer que você tá trabalhando. Né? Se você passar um negócio simples, você vai falar, o quê? Só isso aqui? Não, você tá louco? Você tem que ficar inventando, floreando, até na dieta, velho. Pô, Você sabe disso? Sim. Tem que colocar laxia, tem que colocar macadâmia, tem que Tem colocar... que encher o cara de manipulado. manipulado pra caramba, amêndoas laminadas. Fala, não, velho. Não. Pô, no treino, como na dieta, é o quê? O arroz, o frango ali, o ovo, batata, acabou. O Exato. treino é o preto no branco. Sim. E você vê, parece que uma resistência muito grande do atleta em fazer o preto no branco, porque ele vê o cara do lado fazendo umas coisas diferentes. Nossa, eu vi fulano lá, ele tá usando uma estratégia, uma técnica aqui e tal. Eu sempre uso um negócio, um argumento bem, bem pontual. Eu falo, ótimo. Me cita um grande da história que fazia dessa forma. Pois é. Pode existir? Pode, óbvio. Porque a história é escrita através do tempo, né? Sim, sim. Então, assim, não teve ainda uma
longitude, vamos dizer assim, temporal, para que isso acontecesse. Uhum. Se eu falar, vamos ver os grandes da história, era preto no branco, era ali É. o negócio Uhum. tipo A, Você A mais pegava B. lá 70, E tanto é que o 80, no pessoal começo questiona. 90 ali até Phil Heath. Exatamente. E o Não pessoal tinha- questiona os físicos de hoje para os físicos lá de trás, né? É. Anos 90, 2000 ali, pô, a diferença, né? Eu tive Aham. essa semana o questionamento de um atleta, eu falei, cara, o que fulano passa não é errado, mas não é minha metodologia. Minha metodologia é descer a marreta e pronto, acabou. É isso aí. Não, e legal que você falou isso aí, ó, porque olha só, acabei de me lembrar aqui, no Moscow Condos Brasil a gente vai ter a presença do Huff Diesel e do Derek, Pô, que é o atual cara, campeão do O Arnold, Arnold e já foi Mr. que Olímpia. já foi Mr. Olímpia, e eles vão estar fazendo um treino Cara, com a galera no entorno deles. Nós vamos montar uma academia lá e eles vão puxar um treinão ali, uhum. com a galera observando como que é o treino ali puxado pelo Pacholok. Cara, Fantástico. isso aí era inimaginável uns 5, 6 anos atrás. Cara, eu vi um corte do né? próprio... De ter os principais atletas do mundo pra você aqui, ter uma entendeu? ideia, né? Exatamente. Olha como que é bacana, porque eu vi até essa semana um corte do próprio Dauda, ficando surpreso que o Brasil tem uma pós-graduação Isso, em em bodybuilding. coach. É, em E bodybuilding coach. grande parte dos professores, a maioria dos professores, no caso da Uniguaçu, É. são da onde? Do Paraná. Do Paraná. A grande maioria. Que vem juntamente, por exemplo, que tinha no caso a antiga FB, né? Que era o Roberto Regis, né? Ele que lançou. Junto com o Dudu Ralucci, junto com Ah lá, outros Dudu, ali, de Inclusive, ó, pra Cascavel. você ver como é Uma Uma que galera era, ó. que veio dessa época Exato. aí, entendeu? Pra você ver como é que era a imersão. O Regis, inclusive, que viajou comigo pro Mundial quando eu fui pra Sim, viajou pra lá. Benidorm, pra Aham. Benidorm, na Espanha. A comissão técnica do Brasil viajou comigo para me assessorar porque eu era o atleta que representava o Brasil naquele momento. E, cara, isso é uma experiência magnífica, né? Então, nós estávamos falando em relação à questão de treinamento, das dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é justamente você provar que você não precisa florear para ter resultados, né? Eu sempre brinco muito com os meus atletas. Você pode questionar meus métodos, mas você não pode questionar meus resultados. né? Uhum. Cara, eu tenho título a rodo como atleta e tenho título a rodo como treinador, graças a Deus. Sim. Isso é mérito de trabalho, isso é É. fruto de conhecimento, eu falo com os meus Muitos atletas anos de aqui sobre experiência. evolução de treino, sobre técnicas. Nós temos aí, posso falar aqui tranquilamente, o Jonathan tinha as costas negativas no passado, pelo amor de Deus. É. Não tinha dorsal. Hoje o Jonathan tá com desenvolvimento de dorsal que cada vez vai evoluindo e tal. Eu tenho o Kevin, que tá no mesmo caso também, né? 2 quadrizilas aí que eu tenho no time que nós estamos trabalhando questão de São dorsal, quadrilhas mesmo, é parte verdade. superior, né? Eu tenho atletas, cara, que estão entrando agora que são ex-obesos, os caras que pesavam 130 quilos estão com shape começando a se tornar atleta, sabe? Então, assim, é preto no branco, é fazer o trabalho. Hoje, parece que você tem uma resistência muito grande do mercado em ser tradicionalista. Então, a dificuldade justamente é essa, de você, enquanto tradicionalista, colocar os seus conhecimentos ali em prática, ao ponto que o mercado está inventando várias coisas. Sabe aquele negocinho de reinventar a roda? Sim, sim, Ah, não, é cara, a roda exatamente tá ali, isso. a roda gira, ela funciona Uhum. há séculos. Não precisa reinventar a roda. E hoje parece que você precisa ficar todo o tempo floreando o trabalho para mostrar sua validade. Então, eu vejo que uma das grandes dificuldades é essa. Você, com resultados, óbvio que hoje, graças a Deus, o Gui também tem muitos bons resultados aí, ótimos Sim. resultados, né, Gui? Oh, Títulos pesados nas sim, costas. Arnold, Olímpia, De você falar assim, ó, é o básico que brasileiro e funciona. É o que todo mundo sabe. Mas aí aparece um outro lá, mas ó, o cara aqui mostrou a técnica de fazer o levantamento terra de ponta cabeça jogando bexiga pro alto. Ah, vamos fazer essa aqui. É. Fala, cara, não é, sabe? Existem outros métodos? Existem. Óbvio que existem diversos métodos para chegar no mesmo resultado ali. Mas a partir do momento que você escolhe um profissional para trabalhar, você tem que acreditar. Eu não tive só ótimos resultados com o Rai. Te Sim. falo aqui tranquilamente, o Rai sabe a admiração que eu tenho por ele. O Rai sabe o quanto eu acho ele um profissional excepcional. Eu não tive só ótimos resultados. Nós tivemos experiências ruins também, que nós testamos, foi ruim. Falei, nossa, meu físico Só mais ficou ruim. uma coisa importante, você não abandonou ele, Jamais. Que é o que acontece. Exatamente, que é o que Jamais. acontece. né? Infelizmente. Jamais abandonei ele. E quando eu saí dele agora, foi porque eu não estava mais no meu momento atleta e falei, Sim. Rai,
olha, só tô te dando trabalho aí, não tô competindo, não tô com essa cabeça hoje em dia. E ele falou, cara, o dia que você quiser Você foi voltar, é só chegar sincero junto. com ele, dentro de uma situação sua, né? Exato. Pessoal, né? E ele falou, o Pessoal, dia que cara. você quiser voltar, velho, só me chamar. Precisar de mim, pode me mandar mensagem no WhatsApp aí. E olha Quantas que. vezes eu não mandei mensagem pra ele falando, Rai, posso fazer tal coisa aqui, ó? Usar uma parte do material seu? Ô, pode usar lá, Carlão, mete marcha. E olha Porque existe um que ele respeito. também, assim, por exemplo, até pela amizade que vocês criaram e tal, ele ficou cuidando de você, preparando, num momento que ele focou 100% em mulher. Porque ele Exato. viu a necessidade e falou, ó, meu nicho é Exatamente. mulher, eu vou me especializar nisso porque eu quero um dia ser um campeão do Olímpia. Tinha É isso só aí. eu e mais um atleta dele. Exatamente. E assim, um cara que tava se especializando em mulher e arrancando título atrás de título. A gente Sim, junto exato. teve vários títulos ali, ó. Sim. E quando não era título, não era tipo assim, não ganhei e fiquei em sétimo. Não. Uhum. Quando não era título, era segundo lugar. Sim, sempre tava brigando, né? Entendeu? Então era sempre brigando, sempre na ponta. E era um cara que falava assim pra mim, Carlão, principalmente no treino de dorsal, ele falava, eu não tenho por que corrigir seu treino. Uhum. Olha o que você construiu sozinho, velho. Sim. Quem sou eu pra corrigir seu treino de dorsal? E às vezes você tá passando coisa pros atletas aqui, e aí o cara fala assim, pô, mas é só isso? Você fala, só. O cara, mas eu vi fulano lá fazendo uma técnica e tal, não sei o que lá. Aí eu falo, tá, velho. Ele tem os resultados dele, eu tenho os meus resultados. Ambos estão com os resultados, tá ótimo. Sim. A partir do momento que você contrata profissional, você tem que confiar no profissional. Exato. Isso aí é Se você não fundamental. confiar, troca. É, exatamente. E eu tenho que ser grato também mais uma vez aí, porque pelo menos 85% dos meus atletas têm essa gratidão, têm esse reconhecimento de falar, ó, realmente, cara, pô, o trabalho tá bom, tal. Porque a gente sabe também, o guia, treinador, ele sabe como é que é, velho. Atleta é assim, você vai para um campeonato, o atleta teve um revés no campeonato, chega um outro treinador no atleta e fala assim, pô, um shape bom, hein? Poderia ter ganhado. Se tivesse, o cara não fala tivesse desse comigo. jeito. O cara não fala desse ele só me jeito. falou isso. Mas Mas ele deu a subentende. entender. Isso. Pô, se tivesse comigo, você tinha ganhado. Era, Ele deixa exato. subentendido. Aí o que o atleta faz? Pula. Exatamente. Primeira coisa. Primeira coisa que muitos Primeira atletas fazem, pulam. Pula dentro do backstage mesmo, viu? Exatamente. Aham, Não exato. espera nem Não acabar o espera nem campeonato. acabar. Deu ter Aham, ficado é bem isso aí. sabendo, às vezes, de Pior que é isso aí atleta que mesmo. trocou assim de time, por eu ver o atleta fazendo uma finalização que não era minha, eu falar, cara, isso aí não foi eu que passei, nada a ver. Uhum. E eu saber, e depois do campeonato, fulano fechou com um ciclano. E Uhum. tá tudo bem. Cada um carrega os julgamentos que tem dentro de si, não é mesmo? Exatamente. Por isso que eu falo, eu no esporte ofereço quem eu sou. Deus tem me abençoado até hoje por eu oferecer quem eu sou. Então, se você tem algo ruim para oferecer para as pessoas, não tem problema, é isso que você é, né? Eu não tenho isso para oferecer, lógico. Sou perfeito? Não. Mas eu trabalho para melhorar a Pra cada melhorar, dia. né? Por isso que eu digo que para mim não tem problema nenhum em reconhecer a grandeza do outro. Exatamente. Reconhecer a grandeza do outro não vai diminuir a minha. Os Exatamente. meus títulos estão lá, são sólidos. Eu até falei que ia fazer um levantamento essa semana para postar no Instagram, porque a gente tá a gente tá nesse momento, né? Se você não reafirmar a todo momento, parece que exato. cai um esquecimento, né? Infelizmente se tornou isso, né? Eu vejo assim que se a gente não ficar reafirmando muitas vezes assim as conquistas, o que a gente fez e tal, como a coisa tá tão rápida, a informação e tudo mais, as pessoas também Sim. dessa nova geração, elas consomem muita coisa, muita informação e acaba ficando de lado o legado, o que você construiu, aquilo que você fez, né? Por isso que eu aí, falei que eu acho exatamente legal isso aí. quando outro atleta lembra. Porque a gente vive num momento de consumo muito rápido. As Sim. coisas mudam de forma muito, sabe? Exatamente. Do dia pra noite, uma técnica muda, algo muda ali, e aí todo mundo quer fazer aquilo que é o novo. Você quer um exemplo? Pede para um atleta de ponta executar um exercício na academia aqui por 1, 2 semanas. Na terceira semana você vai ver um monte de gente repetindo o exercício sem ter base nenhuma de por que aquele exercício está sendo feito. Manda ele inventar qualquer coisa, faz uma coisa Exato. aleatória aí. A Que não pessoa funciona, vai- não serve pra nada. Exato. Quantos vai exercícios tá- que não Vixe, foram. quantos? Você não começou a passar para atleta Para as meninas, que depois, nas vários, semanas vários. seguintes, os outros profissionais vieram fazer com seus alunos porque falou, ó, se o cara tá passando é porque tem um fundamento, é porque dá resultado, porque o mercado quer consumir o novo, Sim. sabe? Então por isso que eu digo, a todo momento você tem que se reafirmar, você tem que falar, ó, sou campeão, sou isso, sou aquilo, ganhei tal lugar, ganhei tal lugar, porque tudo muda muito rápido, né? Sim. Principalmente no esporte, Sim. porque a todo momento surge
Você veja. Eduarda Bezerra. Sim. 3 anos atrás, 4 anos atrás. Ninguém nem conhecia, nem sabia quem Nem era. conhecia. 2 anos Onde aí, ó. tá hoje, pelo amor de Deus? Hoje nós estamos falando em disputa de título de Olímpia entre quem? Entre Eduarda, Isa Pereira e Franciele. Sim. E há 2, 3 anos atrás ela não tava, sei lá, vou ser atleta. A trajetória dela foi essa, não foi? Exatamente. Ganhou amador, conseguiu se tornar profissional. No profissional já pegou a vaga pro Olímpia. Acho que foi isso aí. Em Exatamente. coisa de tipo 2 anos ali. Uhum. Então você veja, surgiu uma menina que até então ninguém sabia quem era, pá, para ser uma top contender. E isso acontece nos esportes, né? Sim. Até então, no Brasil a gente diz, né? Mas no mundo eu não sei como é que era. Wesley Vissers. Uhum. Foi o Wesley Vissers desbancar o Ramon, que todo mundo, Wesley Vissers. Uhum. O esporte é assim. Hoje tá assim. Hoje ele Novos se tornou assim. barões aparecem a todo É momento. muito rápido, né? Muito rápido. E aí novos nomes aparecem pro esporte também. Sim. Porque o treinador de um atleta que até então era ninguém e que ganha um título, olha o atleta do fulano lá. Uhum. E aí você se torna um treinador popstar, vamos dizer assim. Vários surgiram O no Faixa Brasil. Preta sempre foi um bom treinador, mas virou depois do Ramon, né? Depois do Exato. Ramon que a galera falou assim, não, mas quem que é o Faixa Preta? Todo mundo foi pesquisar pra Sim. saber quem é o Faixa E Preta. aí, E os agora, amadores. infelizmente, com a questão, Aham. sai um pouco o holoforte de Sai um cima, pouco né? do holofote de cima, exatamente. Exatamente. Da mesma forma que um título te beneficia e te traz muitas glórias, a derrota também te traz uma enxurrada de crítica ali que você tem que estar preparado, né? Exatamente. Porque até então o revés do Ramon foi jogado nas costas dele, né? Sim. Falaram, os treinos fofos, não sei o quê. Fala, Exatamente. pô, mas até antes do campeonato estava tudo ok? Exatamente. Aí quando perde, a culpa é do cara. Então, assim, a gente tem que também ter É essa que o nosso visão, né? esporte, ele é muito ingrato, né, cara? Porque você pode estar com shape bom assim o período todo. No último dia, se errou a finalização, ferrou. Exato. Ou seja, Ferrou com um você- trabalho que tava todo mundo acompanhando e falando, nossa, cara, Exato. ele vai ser campeão, ele vai ser campeão, vai ser campeão. Exato. Errou na finalização. Ou seja, você acertou 99%, 1% 1%. que seria ali, né? Acabou te derrubando. Acaba com... E com- quantas Acaba com vezes já todo um aconteceu trabalho, né? Na história, Exatamente. quantas vezes no esporte? E é diferente, cara, porque você vai pro futebol, se você não tá bem no dia que você é o lateral, você sai e entra outro Sai, no seu entra lugar. outro. É. Mas e ali? Mas até trazendo esse isso aí. contexto de futebol, né? Você acompanhou muito Londrina. Eu trabalhei com Londrina, né? Também como nutricionista de Londrina. A questão é essa questão, né? Não tá numa fase boa, a cabeça de alguém é cortada. Sim. Por último vai ser do atleta, mas às vezes a culpa é... Pra você ter ideia, eu entrei no Londrina porque o Londrina perdeu um jogo e no dia a nutricionista tinha passado suco de maracujá. E que não tem nada a ver. Deu sono nos atletas? Levou Deu maracujina pros caras, os caras dormiram no jogo. Foi a conversa de bastidor lá dentro do CT. Nossa. Mas assim, alguém sempre leva a culpa, né? No caso do Ramon, quem levou a culpa foi o Faixa Preta, enfim, né? Cara, Então, mas assim- o Ramon ali, ele foi muito esperto pra não queimar o faixa Sim. preta. Por quê? É verdade. Ele deu um tempo pra sair do time. Ele Exato. esperou um Esperou, tempo. Porque exato. se no dia seguinte ele Já, falar, cara, aí no eu dia- não tô mais com ele, coisa e tal. E, inclusive, né? Aconteceu isso. Não só o Faixa, mas o Cris Aceto também. Sim. Meu, e olha Olha a o trajetória do cara. Olha o know-how que o cara tem. O cara tem 20 Não, anos pelo ali, amor de ganhou Deus, o cara não teria... tantos o Mr. cara não teria- Olímpias e os o cara caras não teria questionando que o nem trabalho tá do cara. Por causa de uma, justificando. entendeu? Né? O cara não E teria aí nem que estar se dizendo que ele tá justificando. ultrapassado pro esporte. Que ele tá ultrapassado, não sei o entendeu? quê. Mas a gente Meu vê Deus, recentemente, né? velho. Ó, teve o campeonato agora, que a expectativa é mó grande em cima do Kaique. Aham. Não foi o que é atendido na hora, já no bastidor, já fechou com o Nil. Não é com o Nil que agora que ele tá? Eu acho que Funil. ele subiu pequeno, né? Com o Nil. É. Que na O Kaique verdade, subiu- assim, ele ainda tá em construção, né, pra Sim. Classic, né? Mas como você falou, logo depois ele já fechou com o Nil, que é o preparador agora do Brandão, né? Porque assim, o cara ele não vai subir no palco, vou pegar os homens, né? Que é mais fácil fazer essa analogia comigo. Sim. O cara não vai subir no palco do jeito que você tá olhando no dia a dia, da preparação dele, porque ali ele tá. Ali tem água, ali tem. Não Tá tem uma cheio. finalização feia, tá cheio, você entendeu? Ainda tem muito carbo, o cara tá carbando. Então é muito difícil. Então aí você fala assim, nossa, o cara tá monstro, porque ele tirou foto lá do Rolf Diesel. Nossa, ele tá maior que o Rolf Diesel. Então, Sim. aí chega na finalização, onde realmente o atleta ali,
existe aquele processo e, cara, vai mudar muito, vai mudar muito. Pô, eu subi no palco 75 quilos, cara, olha só. E Eu o peso que- 90. E o que acontece literalmente Então- no backstage, a ansiedade, o estresse. Cara, no É que assim, a campeonato que eu tava ansiedade e com o você. estresse vai deixar você maior, né, Gui? Exato. Mas no caso dele, não. É porque realmente ele, quando finalizou, ele realmente ele ficou seco. Ele era, talvez fosse quem é o cara mais condicionado no palco, talvez seria ele. Porque realmente ele tava seco, só que ele tava Sim. pequeno pra categoria. Sim, O sim. que a gente tava discutindo ali fora agora, tava falando com o Carlão, né? O Horst, ele é um atleta open e ele essa semana falou pra todo mundo Isso. aí que vai pra Classic Physique. É. Porque subiu o peso da Classic, né? Isso. É. Então acho que ele vai subir ali na 104 ou 106. Isso Né? aí. Então, mas assim, o Tamer tava de sacanagem. O Tamer tava falando assim, e o Tamer é um árbitro, né? Árbitro oficial, né? Ele pegou e falou assim, cara, eu quero ver como é que ele vai fazer com as pernas dele. Porque as pernas do Horst é gigante, cara. Sim. É um bagulho sinistro, é sinistro. absurdo, Né? Sim. Lógico, vai valorizar a linha de cintura, que é algo imprescindível dentro da categoria da classe física, mas Exato. ele é gigante, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô curioso. Eu acho que de Legal. tudo que tá acontecendo, a minha curiosidade maior é ver o que o Horst vai fazer no palco. Legal. E, pessoal, a gente vem se encaminhando um pouco pro final, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pro Carlinhos. Carlinhos, o que que a gente tem de expectativa e de projetos aí a curto prazo que a gente pode esperar da Muscle Contest, principalmente direcionado ao Paraná, mas o que que a gente pode ver aí nos próximos meses, nos próximos anos, dentro da da Muscle Contest e dentro do cenário do fisiculturismo? Cara, assim, novamente agradecer o convite de vocês, parabenizar aí também pelo trabalho que vocês estão iniciando e que seja um trabalho de grande sucesso e que vocês possam contar comigo, né, no cenário do fisiculturismo, vocês montando o time agora de vocês, contem comigo de verdade. Não só para o time, não só para os atletas, mas também em relação à própria academia, para os nossos próximos campeonatos, para os nossos próximos eventos, né? Agradecer ao Sérgio, que me cumprimentou ali pela segunda vez aí abrindo as portas, né? Da Via Sport Gold, lá no passado, quando eu estava na TV, foi um dos meus primeiros patrocinadores também, então agradeço a ele por isso. Temos ainda bons enfrentamentos aqui para frente, né? Temos Foz do Iguaçu, no dia, vou passar as datas aqui para a galera que estiver assistindo e se sentir interessado. Temos Foz do Iguaçu, primeiramente, Moscow Contest Brasil, valendo Procard. Tomara que a gente tenha atletas do Paraná ganhando esse Procard para poder nos representar aí Brasil afora. Mas teremos também atletas no palco buscando a vaga para o Olímpia, que são atletas também do Paraná, como o Júnior Javorski, provavelmente o Felipe Marins também. Na sequência, teremos também um campeonato em Moarama pela primeira vez, Moscow Contest em Moarama. O Pacho tem uma academia em Moarama, pediu pra gente levar o campeonato para lá. Bacana. Nós estamos levando o campeonato pela primeira vez lá. Eu acredito que o Moscow Contest e o Moarama será algo muito próximo daquilo que a gente faz em Maringá. Então estou muito feliz por isso, Legal. porque eu estou vendo que os atletas estão aderindo bastante. Legal. Aí na sequência, Moscow Contest Brasil. No mesmo mês, são 3 campeonatos em julho aqui no Paraná. E no mesmo mês, no finalzinho do mês ali, nós teremos o Moscow Contest Copa Oeste, que é em Cascavel. E para a galera que for competir em Cascavel e for campeão overall, os campeões overall vão ganhar um desconto para o Olímpia e para o Campeonato Nacional, que também, se eu não me engano, o Campeonato Nacional são 20 e poucos Procards né? que são Vários, entregues nesse campeonato. Voltado também para a categoria Master. E ali também teremos aí mais um adendo aí, que é a coroa para as meninas, tanto em Moarama quanto em Cascavel. Depois, na sequência, teremos aí Presidente Prudente, que é aqui pertinho, né? Mas é em São Paulo, mas será o meu primeiro campeonato como promotor fora do nosso estado. Então, estou numa expectativa aí também. Depois teremos Foz do Iguaçu, no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, da Padroeira do Brasil. Teremos lá o Moscow Contest Foz do Iguaçu. E aí o campeonato mais esperado do ano nosso aqui, que é o Moscow Contest Maringá, que é no dia 30 de novembro. E aí eu tô na expectativa. Se eu faço esse campeonato em 2 dias, eu faço em um dia só, porque é atleta. O ano passado eu saí de lá 2 horas da manhã. Então... Qual que é a probabilidade de ser 2 dias? Seria bacana, hein? Até pelo campeonato, assim, Sim, a quantidade de sim. atletas e tal, a gente sabe, né? O ano passado nós tivemos 570 atletas. Pois, hein, Se eu mantiver os 570 atletas, eu faço o campeonato em 2 dias. Mas para isso eu preciso que os atletas, que os treinadores conversem comigo e já me adiantem se eles estarão presentes ou não. Realmente terem a certeza disso, porque o campeonato para 2 dias ele aumenta o custo de tudo.
custo de certeza. estadia, Sim. custo de troféu, custo de logística e custo de local, porque se um local eu pago 24 mil, 2 dias são 48 mil reais. Então, eu preciso estar bem respaldado em relação a isso. Cara, é colocar o Paraná no lugar mais alto do cenário do fisiculturismo. Quem sabe também Londrina, a galera que está assistindo da nossa região, para que vocês possam nos ajudar, nos apoiar. O fisiculturismo, acho que ele deixou de ser um esporte estigmatizado e a gente hoje entende que ele é um esporte também que ajuda muito em relação à saúde. Então, acho que isso é o principal. Você começar ali pensando na sua saúde, pensando no seu bem-estar físico e depois, quem sabe, eu não vejo vocês aí no palco do fisiculturismo aí arbitrando e colocando vocês no, E Carlinhos, para que um show desse aconteça, cara, a tua equipe, quantas pessoas estão por trás, quantas famílias estão por trás para que um show grande desse Cara, em aconteça? média de 15 a 20 pessoas. Nós temos os árbitros oficiais ali que tem que estar presente, o árbitro 1, o árbitro 2, o Uhum. árbitro 3, né? Hoje, graças a Deus, nós temos também o pessoal da estatística, que também é do Paraná, a gente não precisa mais importar de fora. É um árbitro aqui da Paraná Fisiculturismo que está trabalhando na estatística. Temos o nosso árbitro central, tem o segundo árbitro, o terceiro árbitro, e mais o pessoal de backstage, que é a galera que mais trabalha, assim, é a galera de backstage, que é a responsável de colocar os atletas em cima do palco. Então aí são, no dia ali, 15 a 20 profissionais, pra Uhum. gente trabalhar tranquilo, pra gente trabalhar sossegado. Bacana, bacana. E Carlão, também deixar a palavra para você, né, para a gente finalizar, trazer realmente a importância, né, da VS, você já falou sobre isso, né, mas da importância do que foi, né, e do que é o fisiculturismo na sua vida e também a própria VS sendo peça-chave aí para que tudo aconteça, todo o sucesso que você tem na sua carreira. Cara, hoje eu tenho que agradecer muito ao que o esporte fez na minha vida, né? Eu tô num momento de pausa na minha carreira, mas foi por meio do esporte que eu conheci alguns países do mundo aí, né? Foi por meio do esporte que eu conheci muitas pessoas proeminentes no esporte. Os principais ídolos do esporte, eu pude não só tirar foto, mas conversar, né? O Ronnie Coleman, eu pude conversar com ele no Texas, né? Brent Warren, pude conversar com ele em Ohio. Dennis James, Victor Martinez, pude conversar com ele em Ohio também. Rich Piana, falecido, pude conversar com ele em Ohio. Thorby Johnson, conversei com ele em Ohio. Então, muitos nomes do esporte eu pude conversar. Dora Yates, pude conversar em Santa Catarina. Assim, muita galera casca grossa. Lee Priest, pude conversar com ele em São Paulo. Então, além de todas as experiências de viagem, títulos, atletas top mundiais que eu pude conhecer, ainda o fisiculturismo trouxe para mim a experiência também por conta da empresa de consultoria esportiva que eu tenho hoje. Hoje eu tenho meus atletas, graças a Deus, têm trilhado um bom caminho aí, com títulos importantes, né? Tendo resultados expressivos, com físicos expressivos também, porque eu acho que isso é uma das coisas que mais importa, né, Carlinhos? Que além do atleta ter o claro. título, por mais que às vezes ele não ganhe, mas, então, de olho, falou aquele atleta ali. A gente tem um exemplo aqui em Londrina, a Fran. A Fran nem todo campeonato ganha, mas a Fran sempre é alguém que sobe no Chama palco e as pessoas atenção falam, demais. Fran, aquela atleta ali. Então, de você ser alguém sempre visto. Eu, durante o meu tempo de carreira, graças a Deus, sempre foi assim também. Sempre que eu subia, os caras falavam, velho, quem que é aquele maluco ali? Olha o tamanho do maluco. E era realmente isso. Eu nunca tive problema de densidade muscular, né? Hoje, se eu anuncio a minha volta, graças a Deus, pelo nome que eu construí, eu poderia escolher vários treinadores aí que estariam à disposição para topar E vai essa ter volta ou não? empreitada comigo. Vai ter volta. Olha, E os caras sabem que assim, comigo é faca na caveira. Passou, já era. é isso aí. Você vai comer só arroz e frango durante 6 meses. Vambora. Bora. Por isso que hoje, quando alguém relata dificuldade para mim fazer o plano, eu falo, velho do céu, vocês estão no céu. Vocês estão andando no asfalto de tênis. A gente andava ali descalço na pedra. Na pedra, né? Era assim que era, sabe? Uhum. Porque o avanço nutricional, o avanço do conhecimento sobre o fisiculturismo trouxe muitas facilidades para o esporte, Sim. que até então não eram pautadas. Eu lembro de amigo meu fazendo preparação com o treinador, isso anos atrás, tá? Então a galera da nutrição aí não condene, porque o conhecimento era muito baixo Ah, mesmo.
do treinador não deixar o cara comer alface, porque eu falava, não, vai comer alface não, vai ter carbo e vai acabar com Vai o engordar. cara tá assim, velho, comendo só Poder o frangão, sola de chinelo. Então hoje o fisiculturismo mudou a minha vida, graças a Deus. A moral que eu tenho dentro do esporte, com os dirigentes aí, entre os atletas, sempre fui tido como um cara ali muito tranquilo também. Tive algumas coisas ali dentro do esporte em relação a desavença, vamos dizer assim, mas mais coisa de palco, sabe? De quando você tá dentro do meio competitivo, ter rivais ali dentro do Sim. esporte. Mas sempre procurei tocar a minha carreira com muita tranquilidade, muita simplicidade. Havia que, quando abriu as portas para mim, sempre também tive essas portas abertas para opinar e não só para estar aqui. Eu Uhum. acho que isso é algo muito importante também. E hoje eu fico muito feliz em saber que eu fui o primeiro atleta profissional da NPC aqui da nossa região. Sejam. E hoje nós temos outros, né? Tem o Léo Terrenta, que hoje é profissional. Tem o Fernando Marques, que hoje é profissional, né? Tem É muito o bom. Rafael, que está buscando cartão buscando. profissional. O Jonathan, que também está buscando cartão profissional. A Fran buscando cartão profissional. Valéria. Então, veja, 5 anos atrás, a gente nem... A Uhum. Valéria buscando o Valéria cartão buscando. profissional também. Então, veja, 5 anos atrás, cara, era Né? basicamente eu competindo solo aqui, Exato. É. né? Eram poucos atletas aí, né? não Conseguindo e tal. né? A gente tinha, Cara, assim, e a importância desses atletas, é isso que eu falo, que esses atletas que estão aqui dentro, cara, eles podem entrar em contato comigo, podem conversar comigo, o que eu puder fazer para ajudar Sim. dentro de uma competição, fiquem à vontade. Não precisa procurar lá fora não, que vocês têm um cara aqui para representar vocês dentro do Paraná. Fantástico, fantástico. E, meninos, onde as pessoas podem encontrar ativamente o trabalho de vocês, né, principalmente redes sociais? O meu lá é @Carlinhos Lima, né? E também no Instagram da Paraná Fisiculturismo, onde a galera fica sabendo, onde a gente faz as postagens ali, né? E ali também tem meu telefone particular. Não escondo meu telefone particular, não, para que os atletas realmente possam me procurar, Fantástico, possam ter acesso a mim. fantástico. O meu Instagram lá é o Carlão Treinador. Quem quiser entrar em contato aí, eu brinco muito que o carro-chefe do trabalho acaba sendo os atletas, que são os testes ali do Sim. trabalho, né? São os que, às vezes, com os resultados, trazem uma expressividade para o nome. Mas a gente trabalha com todo tipo de público ali. Então, se você quer saúde, quer melhora da sua estética, qualidade de vida, autoestima fundamental. Sim, Eu acho que todo certeza. mundo que está aqui dentro sim. sabe que esse é um dos principais ganhos, né? Quando você devolve a autoestima da pessoa. Deu ter aluno ali que tinha 150 quilos há um tempo atrás e agora tá com 98 quilos ali no shape e tal. Então a devolução da autoestima dessa pessoa também é muito importante. Então, Carlão Treinador, quem quiser entrar em contato aí, quiser saber mais do meu trabalho lá, pode chamar no direct. Né? O atendimento é todo feito por mim. Né? Isso aí. Vocês vão no meu Instagram, vão falar comigo. Eu mesmo mandando um áudio ali. Né, que também é um diferencial do trabalho, Sim. que é ser atendido pela própria pessoa ali. Então, só entrar em contato que a gente se Cara, alinha. eu não poderia deixar de falar aqui para vocês devem conhecer, o Braulio, que é um dos nossos comunicadores ali da Moscow Contest. Sim. Então quero também deixar aqui nesse espaço aqui o pedido de vocês de oração para o Braulio, que passa por um problema de saúde muito sério, muito grave, para que vocês também possam se unir a gente nessas orações. Ele que é a voz da Moscow Contest, das lives oficiais da Moscow Contest, ele que era meu parceiro também, porque eu faço a live dos campeões junto com o Braulio, né? Todo campeão overall, nós fazemos as lives às terças-feiras, e nós não estamos fazendo desde que ele se ausentou para cuidar da saúde. Então fica aqui o meu pedido de oração, a minha vibe positiva pro Braulio aí, que ele se recupere logo, que ele possa estar presente com a gente mais uma vez. Fantástico. Primeiro, então, agradecer vocês, né, pelo tempo de vocês, a história de vocês, pelo que vocês fazem, o que vocês representam, né, ao esporte, ao fisiculturismo paranaense, ao nacional, ao que vocês pertencem à história do fisiculturismo nacional. Agradecer o Gui, né, por sempre estar comigo aqui também, um grande profissional também, que faz parte da história do fisiculturismo em Londrina, nacional também, com inúmeros títulos. E agradecer você, né, que está assistindo, que acompanhou esse episódio. Então, para você saber um pouco mais sobre realmente a história, né, desse esporte que é hoje tão acompanhado, tão amado pelos brasileiros, e saber que o nosso Paraná, também a nossa cidade de Londrina, tem muita história
e tem muita responsabilidade ao que o esporte é hoje. Então, agradecê-los, pedi-los, né, para que curta, comente e também compartilhe esse episódio, mas também não deixe de ativar as notificações, porque sempre quando houver um episódio novo, você vai ser um dos primeiros a receber. E se inscreva, tanto no canal do YouTube, mas também no Spotify. Esse episódio foi muito bacana, esse papo foi maravilhoso e esse papo foi Gold. Até a próxima.